Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Amigo. Você que está acidentalmente chegando aqui pelo podcast pela primeira vez, eu quero me apresentar a você. Meu nome é Marcos Braga, tá? Eu estarei aqui toda semana batendo um papo com o Luciano aqui para que a gente traga histórias muito interessantes para vocês. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Marquinhos. Tava com saudade de estar aqui. Para mim é um prazer enorme, mais um programa. Já falo para todo mundo, eu sou muito entusiasta desse Papo de Amigos. Aqui a gente conhece muita história e aqui a gente conta o que o LinkedIn jamais vai te contar. A gente vai conhecer o staff desses profissionais, né, Marquinhos? Lu, batemos muito papo aqui, sabia? Essa conversa aqui é a nossa conversa de número 52. 52, 99% dos episódios tiveram duas pessoas. Sim. É verdade, é verdade. Pelo menos 100 histórias, Marquinhos, pelo menos? Pelo menos 100 histórias, mais de 100 histórias. Sensacional. Né? Pô, é muito bacana poder bater esse papo aqui. Aliás, quero lembrá-los que este episódio aqui, na verdade, essa temporada, ela tem o oferecimento da Samsung Ads. Quero agradecer a todos os nossos amigos da Samsung Ads e fazer um pedido para você que está aí nos assistindo. Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal. Se inscreve lá no nosso canal, segue o Amigos do Mercado, segue o Amigos do Mercado nas redes sociais. Ativa o sininho. Dê 5 estrelas no nosso Spotify. Ativa o sininho, enfim. E comenta de onde você está assistindo, comenta se você já trabalhou em algum momento na vida com esses profissionais que estão aqui conosco hoje. Né, Marquinhos? É muito bom, né? Ver muito bom, muito bom saber que você está aí desse lado. Afinal de contas, também, o objetivo é falar com você, né, meu amiguinho que está assistindo a gente. A gente está aqui, certeza. Aliás, estamos nos estúdios da Content Club, nosso parceiraço aqui de conteúdo. Bonito aqui, Lu. Muito legal, né? Eu tô gostando muito, ando assistindo aí os nossos conteúdos, tá muito legal, né? Convido vocês a verem, a comentarem aí o que vocês acharam dos episódios que passaram. E, Lu, seguinte, meu... Vamos aos trabalhos, Já Lu. foi o momento blogueirinho? Já foi o momento blogueirinho, já. Foi a introdução, então agora partiu história, amigão. Partiu história, mesmo. Porque é o seguinte, sabe que eu aguardava esse papo durante muito tempo, né? Não, fiquei sabendo aqui, antes de começar aqui a gravação, que já era uma conversa. Eu falei, vamos lá. Eu lembro que estávamos num evento, falei, vamos lá no podcast, vai ser legal, tal, não sei o quê. Aí vamos atrapalhar, vamos vendo as minhas agendas, as agendas da nossa convidada, tal, nada batia. Finalmente chegou o grande momento. Então vai ser Então, não tem como ser diferente. Precisamos receber com palmas Viviana Maurman. Grande Vivi, bem-vinda. Prazer enorme. Vivi, que felicidade ter você aqui. Aconteceu. Finalmente nasceu, né? Finalmente, imagina a gente lá no Maximídia, né? Vivi, você precisa ir no desde nosso... o Maximídia. Desde o Maximídia. Não, faz tempo. A gente falou assim, Vivi, vai lá bater um papo com a gente quer conhecer também da sua história. Sim. E o dia chegou. Não, muito obrigada, tô feliz. Tô nervosa, não vou falar que não, porque sou tímida pra caramba, mas tô feliz de estar aqui com vocês. Prazer muito obrigada enorme. pelo convite. Não, putz, a gente que agradece. Vivi, fica muito calma, porque aqui é pra gente... Não, é o seguinte, é muito louco, né? As pessoas falam assim, você quer irritar uma pessoa, pega a pessoa e irritar, fala assim, você não pode se irritar. A pessoa fica puta, né, meu? Você tá nervosa? Então, Vivi, fica tranquilo, que é um papo aqui entre amigos. E a maior prova disso é que a gente tá muito feliz de receber você e para todos a gente dá, né, a oportunidade de chamar uma pessoa, né? A gente já, como você viu aí, 52 edições, né? Pudemos chamar 52 amigos e tem muitos outros para chamar. E não é fácil convidar 52 pessoas, porque a gente sabe aqueles que a gente ainda não conseguiu convidar e que a gente tá louco para convidar. Eu imagino, Vivi, no seu caso. Porque no seu caso, a gente te deu uma única oportunidade. Falei assim, Vivi, você estará lá com a gente. O Papo de Amigo só se convida uma vez, né? E você só terá uma oportunidade de chamar uma pessoa. Me diz quem é que você chamou e quem que a gente vai receber com palmas. É uma grande amiga, uma grande profissional, a Karen Varela. Karen Varela, palmas! Karen! Aquela que bate palmas já pra ela. Tem que ser Pra fingir que tá tranquilo. Eu não tenho companhia na minha casa. Pra já chegar e aplaudindo. Tudo bem, gente? Bem-vinda, Karen. Prazer. Karen, muito bem-vinda, Karen. Me sinto lisonjeada por ter sido convidada pela Vivi. Foi um convite ou foi meio que uma intimação? Como é que foi esse convite? Foi um convite. Não, a piscadinha aqui, ó. A piscadinha aqui, ó. Eu tô me familiarizando. Foi um convite. Foi um convite. Mas eu tô feliz de estar aqui também.
Eu tô tranquila, não tô. Esse é o meu lugar. agitando. Esse é o meu lugar de fala, inclusive, tô bem sossegada. Que bom. Mas brincadeiras à parte, eu tô bem animada pra esse Legal. nosso papo aqui. E como é que também. foi de fato, né? Como é que a Vivi, ela te mandou uma mensagem, ela te ligou? É a Como é que foi? verdade agora? A verdade Agora a é tua. verdade é verdade. Só absoluta. trabalhamos com verdade Ela aqui. me mandou um WhatsApp dizendo que tinha sido convidada. Karen, sabe Amigos do Mercado? Então, eu fui convidada lá pro podcast. Que legal, né? Comemorando Parabéns, pelos amigos. vai lá. Parabéns, olha, que legal. Que sucesso, hein? Me manda o link aí que eu assisto. Sucesso, né? Sucesso. Assim, já tá bom. Então tá, um beijo, né? Vamos voltar aqui pro trabalho. Ela, não, mas eu tenho direito a um convidado. Eu, nem pensar. Nem pensar. Aí ela, mas, cara, eu falei, pelo amor de Deus, Vi, não, nem pensar, que vergonha, não sei o quê. Aí ela falou, não, amadurece a ideia. Eu também não sou a pessoa que fico mais confortável, ela falou. E eu falei, então tá bom, então vamos. Já mas, é. Ele falou assim, mas Viviana, já é. mas por que você não me chama pra um Não, aí eu churrasco? pensei assim, gente, a Vivi conhece tanta gente, é tão conectada com todo mundo. Eu falei, mas pra que tá me chamando? Né? Aí eu ainda brinquei com ela. Que é uma honra. Aí eu falei, por Receber isso que eu tô um convite falando, desse. lisonjeada, né? E é isso, e aqui estamos. Que Pois legal. é, aqui estamos pra gente Você tem contar. dúvida que vai ser legal esse papo Não de tenho hoje? dúvida cara? nenhuma, Lu. Nenhuma. Pô, cara, e é muito bacana, você vai ver, aqui a gente, pra quem tá, né, assistindo a gente pela primeira vez, nós contaremos a história dessas duas figuras aqui, porque é bem possível, se você chegou aqui, você já as conhece, né, e a gente vai poder falar de vida pessoal, vai poder falar de vida profissional, né, um pouquinho do que a gente viveu aí nesse nosso negócio da publicidade, mas principalmente na vida, né. E Lu, seguinte, ó, antes da gente entrar nas conversas, Quem eu preciso... paga essa bagaça aqui, Quem paga Marquinhos? essa bagaça? Os patrocinadores. Vamos falar dos É o seguinte, patrocinadores, cara. E não há como falar de publicidade sem a gente fazer publicidade. Com certeza. Né? Eu comecei lá o Casa episódio de falando. ferreiro, Espeto de ferro. Eu falei assim, Ferro, cara, pô. quando eu comecei o episódio, eu disse o seguinte: falei assim, esse aqui é o Papo de Amigo com oferecimento da Samsung Ads. Vou falar agora para vocês um pouco sobre a Samsung Ads. Vou pedir pro nosso amigo Anderson colocar a marca da Samsung Ads na TV aqui pra gente poder falar um pouquinho para vocês a respeito disso. As TVs conectadas estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, né? É um novo jeito de você consumir o conteúdo na telona da sua casa, tá? E da mesma maneira que você está mudando o seu hábito ali de assistir a TV nesse formato, a publicidade também tem um salto de qualidade quando a gente fala do universo da Connect TV. Afinal de contas, todos aqueles benefícios do digital agora estão presentes na TV de casa. Então, a segmentação, o entendimento da audiência, a clusterização, você entender mais sobre a audiência que você está querendo impactar, vale a pena você considerar a Connect TV no seu plano. E quando você for pensar em Connect TV, chame o pessoal da Samsung Ads. O nosso grande amigo Écio, que toda vez fala, o Écio que virá aqui, o Écio que já veio. Inclusive, Agora tá o S já aí veio. no histórico, basta procurar aí o Conheça. episódio do S. Assiste o episódio do Écio para você ver o quão bacana é esse cara, né? Quero agradecer, Écio, aí por essa parceria, né, por você estar com a gente aqui, e fale com o time do Écio lá para vocês saberem um pouco mais sobre o universo da Connect TV. Samsung com inventários nativos, tem muitos diferenciais. E Marcão, você pode fazer um roadshow pra Muito Pode falar bem. na Eu- gente. exatamente, Muito vou lá na Pediria agência fazer. compensação? Não. Não, tá entregue? Tá entregue? Entregou. Entregue, hein, ô Samsung Ads. Agora, já muda aqui os nossos patrocinadores, porque eu quero falar da Content Club. A Content Club já está na tela. Falei também aqui que a gente está nos estúdios da Content Club. Só que a Content Club não é um estúdio, tá? A Content Club é uma agência versátil e dinâmica que dedica a impulsionar marcas e personalidades a um outro patamar de reconhecimento de sucesso, tá? Tanto as marcas quanto os criadores têm na Content Club um parceiraço para desenvolver projetos juntos, tá? Principalmente aquela turma do esporte, tá? A gente tem aqui podcasts do universo do esporte, projetos de marketing de influência também relacionados a esse tema e a temas diversos. Enfim, falem com a Content Club, tá, sobre o universo do marketing de influência e também da produção audiovisual. Nossos grandes parceiros da Content Club. Muito bem. Beleza? We are content, we are influence. Muito bom, a sua pronúncia é perfeita, Não, Luciano. nossa, Você tá... super, mas vale a pena. Bom, qualidade de áudio e vídeo vocês já estão vendo aí, né? Sentindo ali na experiência, né? Agora todo o resto é maravilhoso tanto quanto, né, mano? E principalmente as pessoas, o time do Ale, Camila, o Anderson, a galera aqui é gente boa, viu, meu? Muito, muito gente boa. Lu,
entregues, hein? Agora... Agora vamos aos trabalhos. Vou fazer o que eu vim fazer aqui Você mesmo. não vai chamar o rapaz, vamos me dar. Não, fica aí, a gente... Não. Fica agora, porque vai ser agora o papo. Porque é o seguinte, ó. Agora a gente vai lá para tempos que precedem a existência das nossas convidadas. Muito bom. Né? Porque, E aí que enfim, começam tem as as histórias histórias. que a gente conta e tem as histórias que a gente conta porque alguém contou pra Com gente. certeza. Né? E esse é o caso. E Vivi, é o seguinte, eu imagino que te contaram uma história que você possivelmente não estava presente, né? Que é quando o seu Dalton conheceu a dona Aina, né? O que te contaram a respeito dessa ocasião? Pra você ter noção, a minha mãe foi visitar meu pai quando ele nasceu, né? Então, Uau. porque eles têm um ano de diferentinho, né, meu pai? E as minhas avós eram amigas. Então, quando nasceu, a minha mãe foi junto com a minha avó visitar. Mas, enfim, aquela coisa de interior, né? Lá no interior de São Paulo. Isso em Quando ela falou, já Adamantina. imaginei uma diferença de idade Não, tremenda. um Um ano, ano. Fufa. Não, um ano. Minha mãe é mais velha. E que cidade que era interior? Adamantina. Adamantina. Interior de São Paulo. E aí cresceram juntos, aquela coisa de, né, de crescer. Amiga e irmão. E casaram, né? Ficaram um tempo lá no interior. Passaram a vida inteira ali, né? Lá, até que meus tios-avós, eles eram, né, também já falecidos, fundaram Monte Verde, que é no interior de Minas, né? Monte Verde, a cidade. O fundador de Monte Verde é meu tio-avô. Caramba! E aí convidou meus pais para ir para lá junto para construir a cidade, né, basicamente. Então, meus irmãos eram pequenos, minha mãe engravidou quando eu já estava em Monte Verde. E eu só fui para Oswaldo Cruz, onde eu nasci, que é no interior de São Paulo, porque Monte Verde não tem hospital, até hoje, né? Monte Verde é onde as pessoas vão namorar lá, né? Lá maravilhoso. maravilhoso. É tipo o Campo de Jordão de Minas, mas eu sou muito mais fã de Monte Verde do que... Não, lá eu sou suspeita também, né? Então o Monte Verde é o Werner Eu acho mais legal Grimberg. Monte Verde que Campos do Jordão, sabia? E o sobrenome dele é Monte Verde, né? Que é o Grimberg da Letônia, né? Eles são da Letônia, meus avós eram da Letônia. E aí meus pais se mudaram para lá, com a gente pequenininho, né? Então, isso minha avó continuava no interior, do meu pai também. Então, eu sempre eu cresci longe dos meus avós, mas perto dos meus tios-avós. Então, eu chamava eles de avós também, porque era mais perto. Então, tem essa relação muito afetiva com o local também, que é da onde... eles construíram junto, né, com meus tios-avós a cidade, enfim. Então, meus pais têm esse papel fundamental, assim. Eu lembro, criança, imagina, a gente ia fazer aventura no meio do mato de passar num tronco na árvore, né? Vivi, então, a infância foi lá, né? Cara, imagina quantas vezes alguém deve ter te falado, vou lá passear, vou levar meu namorado lá pra Monte Verde. Então, deixa eu te contar. Exato. O fundador é meu tio-avô. Eu tenho uma história. Eu conheço um pouquinho. Eu conheço um pouquinho de lá. Eu tenho uma história. Eu morei lá até os meus 10 anos, que daí quando meus irmãos já, né, que eu sou a caçula, já não tinha mais escola, né, porque lá a escola é muito precária, e aí teve que se mudar. Vocês são em quantos irmãos? Minha irmã, o meu irmão e eu, né, somos 3. É muito grande a diferença de idade. Para minha irmã dá 5 anos, meu irmão 2,5. Seus pais trabalhavam do quê? Meu pai aí tinha uma imobiliária lá, porque é o que existia lá, né? E porque era tudo praticamente do meu tio-avô, né? Então ele tinha... Ele administrava os lotes. pra exatamente. Aí vendia, enfim. Então ele ficou lá muitos anos, e até quando ele ficou doente, enfim. Mas ele faleceu super novo, ele tinha 55 anos e tal, né? Então, mas aí a gente já tinha se mudado. A gente foi para Bragança primeiro e depois para Atibaia, onde a minha mãe está até hoje. Então é muito ali perto. Porque né, São Paulo, mas é muito perto de lá. Meu irmão é Atibaia. Então minha mãe mora até lá, até hoje, né? Lá. E mesmo depois que meu pai já faz 22 anos que ele faleceu. Mas então foi uma infância muito divertida mesmo, porque era mato, né? Pé vermelho. Era isso, era vida livre, era, né, aquela coisa a vida que a gente pede pros nossos filhos. Né? A primeira moto do meu irmão foi com 8 anos, sabe aquelas coisas, eu sempre fui mais cagona, assim, era mas era aquela coisa da gente, e eu sou a caçula ainda, então, era, imagina, tipo, sobrevivente lá no meio, né? Solta, mas foi uma infância muito
muito importante. E sua pra mãe, minha ela vida mesmo. trabalhava ou era do lar? cuidava Não, da ela família? ficava em casa. Ela dava aula de piano, né? Legal. Então ela tinha essa parte, mas não era, Sim, né? não era uma profissão, não era ela era mais quase que Sim. um hobby, né? Então tinha Você essa questão aprendeu? da música. Então, acho que quando a mãe ensina, né? Eu falei isso pra minha filha ontem, eu falei, nossa, eu queria ter aprendido piano, mas como minha mãe que ensinava, eu acho que eu tinha aquela coisa, sabe, de não, é a mãe que ensina, não... É um pouco de violão, mas o piano mesmo, eu tenho vontade hoje de voltar, assim, sabe? De resgatar lá Que atrás. legal. Ô, Vivi, me conta uma coisa. E você, nessa época de criança, você era da pá virada ou você Não. era certinha, estudiosa? Sempre foi. Nossa, Regradinha? chato. Sempre foi. Eu sempre fui. Mas assim, não regradinha, mas eu sempre fui muito... A vida inteira, eu sempre fui assim, de prestar atenção na aula, anotar no caderno e depois eu dava uma lida e era isso. Já pegava. Então, eu já pegava. Então, as pessoas depois tiravam, depois na faculdade, assim, tiravam xerox do meu caderno, do seu lembrete do no meu caderno. caderno para poder saber, porque... Quem faltou, procura Vivi. Não, eu sempre fui, nunca fui de ficar estudando depois, mas eu queria aproveitar o tempo da aula para aprender. para aprender e pronto. Aí você Depois eu marcava ali as é, coisas mais importantes, exato. você sabia que ia ser o Eu gatilho sabia pra... que eu escrevi no canto Sim. do tal, então eu já sabia as anotações. Que legal. Então eu sempre fui mais... E nessa época de Monte Verde, vocês desbravaram lá. Vocês Sim. tinha mais crianças? Você convivia com mais crianças? assim? Tinha sim, que também eram eram algumas famílias, né? Então a gente convivia até hoje, né? Eu tenho contato assim com as minhas amigas de lá de infância, a gente cresceu juntas Que mesmo. legal. E aquela coisa de que daí a minha prima casou com o filho, com o irmão da minha amiga, sabe? Porque era aquela coisa, né? Não tinha muita opção também, né? E com quantos anos Então, você saiu de lá? saí foi com 10, mas eu tive casa lá até 20 anos atrás, Pô, né? ia passar um ia falar pra ela. Mas, assim, meus irmãos têm casa lá, enfim, eles continuam... 10 anos você saiu, aí você foi pra Bragança. Aí foi pra Bragança, Entendi. Aí depois pra Atibaia. Boa. É pra estudar mesmo, que não tinha... Aquela lá... Sim. Não, eu interior, no né? começo, Tristeza. desbravando, né? Tristeza. assim. Estruturando. Até Enfim. hoje, que dó, mas assim... E Karen, me conta uma coisa. Você é a mesma coisa, né? Enfim, alguém em algum momento te contou, né, a história do seu Varela e da dona Lídia. Sim. Né? Como que eles se encontraram? Onde que eles se conhecem? Então, a minha história talvez seja um pouco mais editada que a história da Vivi. E eu vou botar uma claquete aqui, rápida. A gente recentemente na família fez como se fosse um amigo oculto, com as histórias, perguntas da família. Onde os seus pais se conheceram? Os seus avós eram da onde? Não sei o quê. E eu sempre fui muito zoada na família, porque eu sou, assim... Eu não tenho vários trechos de história da minha família. E o meu irmão ficou horrorizado, a minha irmã. Então, eles formaram grupos, formaram times no fim do ano, um amigo oculto alternativo. E ninguém me queria no grupo. Ninguém. Não, a Karen não. Para falar de história da família? Não, Karen vai para outro grupo. Então, a história dos meus pais, assim, de maneira bem editada, que eu me lembrei, minha mãe é libanesa, veio do Líbano com 7 anos de idade. E conheceu meu pai na juventude, acho que é época de colégio. E o que eu sei da história do meu irmão vai ficar horrorizadíssimo de eu não ter a história completa. André, fica tranquilo. Calma, né? Segura a onda. É o que temos, André. Segura a onda André, aí, segura a a onda. É que o meu pai ficava admirando a minha mãe passar. Ela pegava o bonde e meu pai ficava admirando a minha mãe, vendo a minha mãe passar, admirando a minha mãe. E meu pai, na época, meu avô tinha uma cervejaria ultramarina. Então, meu pai, naquela época, já era assim... ele tinha um carro que ninguém tinha. Ele era todo, sei lá, todo malandrão, assim, todo espertão. E ele acabou conhecendo a minha mãe assim. E eu lembro que a minha mãe comentava, aí sempre fica uma disputa, porque a minha mãe fica falando... Não, seu pai que ficava atrás de mim. Meu pai, não, você assim. ficava me olhando pela janela. E o meu pai passava também por onde a minha mãe morava, ela ficava na janela e quando ele passava de carro, ela abaixava e deixava na janela a moça que trabalhava na casa dela.
Então, isso ficou durante muito tempo. Então, ela ficava olhando para ver se meu pai passava. E aí, na hora que meu pai passava de carro, ela baixava e deixava na janela uma outra pessoa. Então, foi assim que eles se conheceram. Foi no Rio de Janeiro. Acho que, se eu não me engano, no bairro do Jacaré, que era um subúrbio conhecido no Rio. E é isso. Isso é tudo que eu... Muito bom. Isso é Pô, tudo que eu... Você sabe que você comentou de bonde? Alguém veio aqui que se conheceu num bonde que inclusive falou, vou pegar esse bonde e vou, que não sabia nem pra onde tava indo. Não foi Exatamente. isso? Não, foi Não lembro a pessoa. Não, acho que não foi do Écio. Ou foi do convidado do Crespo, talvez? Não lembro. Bom. Mas essa história Mas teve uma história de bonde então, essa também. história de bonde, eu sei que era de isso. paquerava no bonde. Meu pai ficava paquerando a minha mãe no bonde, a minha mãe ficava paquerando meu pai da janela e depois tudo se desenrolou. E você tem mais irmãos? Tenho. Beleza, você nasceu no Rio. Eu sou carioca, nasci no Rio. Eu tenho mais 2 irmãos. O meu irmão é 4 anos mais velho que eu, o André. E a Kátia é 8 anos mais velha que eu. Entendi. Então somos 3. Muito bom. E nessa época, quando você era criança tal, você sempre foi... Puta, eu dou risada só de te ver, porque dá pra ver que você é extrovertida. Assim. dá pra ver. Embora você seja tímida, que você falou que assim, tô meio assim, dá pra ver que você é engraçada. Mas e aí, você sempre foi assim, de extrovertida, de fazer amizade, ou você era mais tímida quando você era criança? Não era tímida quando eu era criança. Eu era da pá virada. Não. Eu era da pá virada. A gente passava as férias em Teresópolis... e aí tudo que uma criança podia viver, tudo de cagada que uma criança podia fazer, eu fazia. Então, eu tocava campainha, eu fazia armadilha para as pessoas caírem no parquinho. Nem sei se podia estar falando essas bobagens. Mas eu era da pá virada no colégio também. Eu era uma pessoa, eu era estudiosa, mas eu não me dava bem nas provas, nada disso. Eu fui ser uma boa aluna na faculdade. Então, eu estudei num colégio que era tradicional no Rio, Colégio Marista São José. A minha vida inteira eu estudei no São José. Mas eu não era uma ótima... Eu era uma aluna bem mediana e eu fazia lá... Seus irmãos tinham passado por lá também? Meus irmãos passaram por lá também. O São José foi, assim, um grande pilar nosso, né? Mas tinham situações, sei lá, às vezes no 2º ano. Eu tava naquelas provas de... Nem lembro se era recuperação, não lembro nem mais como é que chama isso. E aí alguém passava do lado de fora e falava, vem. Aí eu, vem o quê, gente? Tô estudando. Era física, sei lá, um negócio que eu não... tinha menor, né? Não sabia, não entendia. E aí eram os baderneiros do colégio convidando para andar em cima na cobertura do colégio. No telhado. E aí, uma aula de física, a pessoa não queria muito participar daquilo. Íamos lá nós andar no telhado. Até que um inspetor uma vez falou assim, eu via umas 10 pessoas andando no telhado. Eu desacreditei que alguém podia estar fazendo esse movimento. Então, eu era essa pessoa, assim. Mas eu era mignon, eu era, assim, magrinha, os professores me adoravam, eu estudava, mas eu fazia as minhas confusões. Tinha as peripécias. Eu fazia. Diferente da Vivi. Até o meu caderno era bem organizadinho, as pessoas também tiravam... cópia, mas eu fazia... Era o melhor dos mundos, você estudava e também bagunçava, pô. Eu fazia isso. E a presença aqui é um milagre, né? Com certeza. Muito bom. Muito bom. Vivi, aí, beleza, passado esse momento de infância, você muda, né? E como que é a fase de adolescência e quando você tem o seu primeiro... O primeiro apontamento para a vida profissional? Eu lembro direitinho isso. Eu estava numa aula, né, de redação. E aí a professora falou assim, acho que você deveria ser publicitária. E aí era tipo 8ª série, que era série antigamente, né, que chamava. Hoje mudou, né? Hoje então eu não acostumei ainda com essa... Aí eu falei, mas será o quê? Aí eu fui pesquisar o que era, aí eu nem fiz outra opção. Então não é aquela que eu prestei vestibular para um monte de coisa. Não, eu já prestei para publicidade, era isso que eu ia ser e pronto. Então, só que daí eu comecei achando que essa criação, e eu odiava a parte, só que ela achava que eu escrevia, então até que até hoje eu não escrevo, e ela não sei porquê, acho que era para eu entrar, né?
E aí eu fui nisso, assim, eu coloquei já na minha cabeça que eu ia ser publicitária. Isso para faculdade, você não, curso técnico você não fez? Não fiz curso técnico. Então, desde a 8ª série até lá, já fui pesquisando faculdade e tal. E falei, vou fazer isso daí. E você já tinha ouvido falar da publicidade? Não tinha ninguém Nada? da família. Minto. Não é ninguém da família. O meu tio, o marido da minha tia, ele era da DPZ. Né? Então, a vida inteira. Ele era o abaixo dos DPZ, era o Flávio. E ele, então, tinha muita revista em casa. Porque lembra aquela época? É muito legal. O Flávio Rezende, não? É o Flávio Conte. Ah, Flávio Conte. E aí ele chegava com aquele monte de revista, né? E naquela época você recebia todas as revistas. E aí a minha tia levava as revistas, distribuía na família inteira, então sempre tinha revista em casa. Então era aquela coisa, tinha o nome da agência. Nossa, a gente olhava direto. Então era o nome dele com a DPZ e tal, tinha lá escrito, que vocês falaram da DPZ hoje, né? Então aí era isso. E aí eu falava, mas eu não vou entrar por ele. Porque eu achava que não tinha que entrar. Você porque queria entrar, eu queria entrar porque eu queria com entrar. seus méritos. Exato, aquela... e não porque, né, não que não facilitaria, né? E a gente ajuda muito a gente, mas eu tinha essa questão. Então, assim, aí a minha tia também era mais envolvida com essa parte de promoção em eventos e tal. Então, ela tinha uma agência, mas não era em publicidade, muito menos em mídia, que é o que eu faço hoje, né? Então... Mas a revista trouxe uma lembrança. Mas para muitas pessoas, é a lembrança que fala, puta... E aí vinha a etiquetinha, né? E aí você vê a etiqueta ali, e era aquela coisa da agência. Eu sabia o endereço da agência, porque eu via na revista. Mas isso quando eu era mais nova. E aí fui crescendo, e a minha irmã entrou para essa parte de promoção em eventos também. Hoje ela está nisso também. Então mas não em agência de publicidade mesmo, foi ele e... distante, porque não é assim, não é tão do meu convívio, mas foi o que me chamou. Aí você fez faculdade de publicidade? Fiz publicidade e propaganda. Onde que você fez a No primeiro ano eu fiz na PUC de Campinas, porque eu morava em Atibaia, então eu queria morar em Campinas, mas aí eu tranquei, fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio, fiquei lá acho que foi 7 meses nos Estados Unidos. Aí quando eu voltei eu transferi para a FAAP em São Paulo, que meus irmãos moravam em São Paulo. Aí eu fui fazer FAAP e já aproveitou para ficar no inferno de São Paulo. Aí nunca mais saí. Aí desde o bichinho de São Paulo picou. Apesar que hoje eu moro no interior, eu moro em Santana de Parnaíba, né? Conhecido como Alphaville, mas não é em São Paulo. Faz 7 anos que eu moro lá. E quando você tem a oportunidade de fazer um intercâmbio, a sua cabeça abre muito, né? Sem dúvida. Aquela coragem que eventualmente faltava de vir para São Paulo, Sim. Te dá coragem de ir para qualquer lugar do mundo. Exato, ainda mais, eu fiz 20 anos lá, então faz pouquinho tempo, né? Então faz muito tempo. E na época que só tinha fax, né, para falar com a minha família, então, ou carta, não existia. Então isso que a gente acha legal, né? A galera que fala, puta, naquela época... Não, hoje você liga, surreal. você vê, você fala... Hoje as pessoas vão e passam a ter mais contato longe. Não, Porque faz vídeo, história faz do tipo tudo, assim, meu pai sabia que eu ia voltar no voo tal e cancelou o voo, e pra avisar, que sabe, aquelas histórias, tipo... Não, é porque não existia, maluco, né? E aí eu lembro perfeitamente que eu escrevia uma carta e ia colando uma página na outra, porque na hora que passava no fax, tinha que dar continuidade pra não quebrar no meio, cair a ligação e tal. Mas era assim, tinha que marcar, falar que num dia tal ia mandar, porque daí tinha do outro lado ligar o fax. Né? Então era na casa de uma pessoa que eu tinha que ir para mandar o fax. Então era uma coisa muito surreal, né? E carta chegava depois de um mês, né? Então não tinha essa coisa, tinha que me virar mesmo, não tinha como ligar e falar. E que cidade que você morou lá? Eu fiquei em New Jersey, era do lado de Filadélfia, chama Pennsauken, Legal. A cidade. Mas foi uma experiência única. Nossa, para mim, morar numa casa, né, de pessoas que não falam em português e você tem que se virar. Então foi... Eles eram americanos mesmo? Sim. E a gente tem contato até hoje, assim, é muito legal. Caraca, que legal! Muito legal, a gente tem contato. Você morou na mesma casa há 7 meses? Na mesma casa. Nossa, cria um vínculo gigantesco. 4 anos, 3 anos, 4 anos passando... logo, um pouquinho antes da pandemia. Eu fiquei um tempo lá, né, nos Estados Unidos, né? Depois que eu saí de uma agência, eu fiquei um sabático, né? Eu fiquei lá e eu encontrei com eles lá de novo, assim, sabe? Eles já vieram, né,
quando eu me casei, enfim, eles vieram para o casamento, eu fui lá, a gente se vê Legal. e acompanha, assim, sabe, os filhos, tudo isso. Então, é muito legal. E aí, quando eu voltei, eu falei, putz, agora eu vou para São Paulo e aí... Continua a facu. Mas eu sempre fui muito independente, assim, até demais, eu acho. Porque eu acho que eu sou a caçula, meus irmãos mais velhos, tal, então eu sempre fui muito... meus pais eram muito assim também, de viajar eles, e a gente ficava, ou enfim, eles... Os irmãos então, resolviam, né? enfim, então eu sempre fui muito... Mais desgarrado, assim. É, Mais não, livre, né? vou Sim. fazer, vou. Ah, tá bom, vou. Legal. E Vivi, Vou mudar mudo. sua primeira experiência profissional acontece quando? Quando você Então- faz sua primeira troca de trabalho por dinheiro? Então, a primeira vez foi era entrando ainda meio pela criação, assim, era uma agência de promoção. E eu tinha que fazer, não lembro direito, era alguma coisa com caminhoneiro, e era tipo um clube de fidelidade, e aí tinha que fazer os textos, tal, era uma coisa meio, enfim, eu não gostava muito, mas entrei, era numa agência... E você estava estudando aí nessa fase? Estudava. Você era estudante nessa eu estava fase? no segundo ano da faculdade. Eu Quando entrei... apareceu esse job. Não, já logo no segundo ano eu já comecei a trabalhar. E aí eu lembro que eu fui... falei, não, mas eu quero numa agência, assim, não de eventos, eu quero publicidade e tal. E eu lembro que eu fui fazer entrevista de estágio, nunca vou me esquecer desse... Aliás, acho que eu não vou falar. Enfim, deixa pra lá. Pode falar, na época que eles falavam assim, não, você tem que... Mas é de graça, você vai vir aqui, não, mas você não acontece precisa... muito. Mas assim, mas como é que eu vou conseguir chegar até aqui? Mas ou eu acontece vou muito. comer? Não, mas você está aqui nessa agência, então sim, né? Então eu falei, não, Que mas, era assim, muito comum. Que meu pai, assim, Muito comum, ele né? era, né? Tinha uma imobiliária, não era uma coisa, né? Sim. Então ele assim, pagava a nossa faculdade com muito custo, assim. Eu estudava na FAAP, não era uma faculdade barata, tal. Então assim, não tinha. E já bancava o apartamento pra gente. Não tinha como eu não ter alguma Vivi, renda. Né? uma coisa que a gente gosta de perguntar aqui, né? Lá naquele primeiro do caminhoneiro, né? Você lembra quanto você ganhava? Então, eu acho que eram, tipo, R$300. Era uma coisa assim. Eu achei o meu olerite, o primeiro que eu recentemente, eu achei, mas foi da Salles, que daí quando eu registrei... Lá era meio que não era registrado. Mas meu primeiro registro mesmo, carteira, assinada, era Salles DMB e B. Pra você ver como faz tempo. Que virou Darcy, né? Publicis Salles Norte, virou Publicis hoje. Mas era... E foi estagiária, né? E eu entrei... Eu mandei um fax. Na época era isso, né? Não tinha e-mail. E aí me chamaram para... Tinha uma vaga de mídia. E aí eu odiava a mídia, porque na faculdade me ensina tudo errado mídia, né? Então, eu achava que era uma coisa... Eu falei, quer saber? Eu quero entrar nessa agência. Era na Borges Lagoa, a Salles era uma coisa absurda. Top, né? Não era tipo uma das maiores agências. Era assim, sonho de consumo. Eu falei, não, eu vou nessa mídia aí mesmo. Eu vou entrar... E aí, foi isso, me apaixonei, fiquei lá 7 anos. Caraca. Né? E Lu, você imagina que na geração de hoje tem alguém que deve chegar lá pra Vivi e falar assim, Vivi, conta uma coisa, me falaram sobre um aparelho de fax, você já viu? O quanto foi presente. Sabe o quanto foi presente eu vou falar na pra vocês, minha vida. até hoje, a tecnologia que mais me deixou abismado foi o fax. Como é que você bota um papel numa máquina e o outro sai, cara, na máquina. Sai um PI. Pô, PI. Nossa, chegava por quanto fax. PI eu ficava passando. Nossa, PI, não. PI por fax era a coisa mais linda Nossa, do mundo. quando ganhava licitação, né? Pegava publicidade legal, né? 80 pau, informe publicitário. Nossa, eu como mídia ainda, imagina, no fax era o dia inteiro passando PI. Imagina. Aí sempre faltava um no Será que meio. você mandou um PI pra mim? Será? Possível. Vai Eu acho que eu sou mais velha, eu acho que sim, algum assistente meu tenha mandado. Acho que sim. Ô, Vivi, e aí, quando a gente olha para aqueles seus primeiros passos, você consegue identificar alguém que estava naquele momento ali, que hoje está por aí no mercado, que a gente consegue identificar? Sim, é engraçado, porque eu falei sobre isso semana passada, teve o Media Masters, né, recente, e a Maria Lúcia Cucci, que ela era VP de mídia na época lá. E eu era assistente, era uma coisa muito distante, né, aquela época, porque hoje não, hoje você convive, todo mundo entra na sala, não existe sala mais, não tem sala, né? não tem aqueles, né? Mas era uma pessoa muito grande, né? Referência, Era uma pessoa muito nossa. referência, porque mídia tinha essas mulheres muito
presentes, muito fortes, assim. E ela tá aí, ativa, tá trabalhando, é muito legal de ver que tá por aí. É uma pessoa que foi a primeira que eu trabalhei mesmo, assim, perto, né? E aí a Irata, que foi a gente se divertiu muito, ela era minha chefe, assim, Que legal. A gente falava que de dia a gente fazia um cliente, à noite outro, porque era... a gente trabalhava demais naquela André época. Irata, que legal. A Irata, enfim, várias pessoas, assim, que marcaram muito a trajetória, né? E até hoje estão aí brilhando, voando, enfim, brilhando. A Mônica Carvalho, que está no Google, também foi minha primeira chefe lá. A Alica, que está na Talent, né? Então, assim, foram as pessoas que foram as minhas chefes, né? As Aquela primeiras história que a gente chefes, fala, né? jogou com quem? É. Jogou... Não, Elas eram as minhas chefes. A Alica era a planejadora e a Mônica era a diretora, né? Legal. Então, Não, e a Mônica acho que foi uma das primeiras mulheres que fez a transição, né, de uma posição altíssima de mídia para um veículo, Sim. ainda como o Google. Eu falei assim, cara... Não, e tem coisa que eu lembro até hoje de que elas me ensinaram, né? Porque antigamente, realmente, assim, a gente não aprendia assistindo vídeo no YouTube, né? Então, eram coisas muito... ainda mais mídia muito técnica. Algumas coisas você tem que saber os conceitos, aquela coisa toda. E essa parte que eu falei, de estudar, de ficar mais assim, de prestar atenção, eu prestava. E, então, foram as referências que eu tinha, assim. Apesar de não ser, assim... amiga delas, aquela coisa toda não, era profissional, aquela coisa de admiração. De tê-las como referência mesmo. Exatamente. Então, e são todas elas... Não, só nome estão pesado. Aí, né? estão... Marcaram que brilham, muito, né? que brilham até hoje. E para mim, quando fala assim, mas essa coisa de mulher tal... Então, na mídia, sempre teve essa grande referência de mulheres. Legal. Então, eu sempre me inspirei nisso. De falar, não, na criação você nunca via isso. E atendimento também mas tinha um viés meio... Às vezes, porque a mulher, enfim, não era só pela capacidade da mulher, infelizmente, né? Que a Karen pode falar muito melhor que eu nesse sentido, mas... E na mídia não tem como enganar. A mídia é técnica pra caramba. Não, mas assim, tinha muita mulher, porque em outros lugares não tinha. Então, a mulher vai pra mídia. Jogava, né, mídia. Entendi. Porque é a parte chata, né? A parte mais chata da publicidade é a mídia, então acaba a parte mais técnica também. Então, mas não é aquela... Né? Nunca teve glamour, né? Não, nunca foi nunca foi mais glamour. uma área de glamour. Mas eu sempre fui muito de trabalhar, sabe? Eu nunca fui muito de falar, então me dá isso aí que eu vou botar no peito aqui, vou fazer acontecer. E aí... Mas elas estão até aí, estão brilhando aí, eu acho muito legal. Que legal. Você vê, Lu, quantas pessoas ainda precisam vir aqui? Cara? Nossa, tem muita gente. Mônica, André Irata. Nossa, tal. tem muita gente, muita gente. Pode fazer o convite, ó. Já pode convidar. Irata. Ó, pessoal, elas vão falar pra vocês o quanto é legal vir bater um papo com a gente aqui. Eu quero ver todo mundo aqui conversando com a gente. Cara, muito bom. Cara, aí é o seguinte, os seus irmãos mais velhos já deviam estar trabalhando e você tava ali, né, quietinho, falou assim, cara... Chegou a sua hora também, querida. Então, chegou a minha hora. Eu lembro que na ocasião, mas por que a pessoa escolheu a comunicação social, né? Foi um pouco papel na ventania, assim, eu confesso, porque tinha aquela história de orientação vocacional. Nossa, eu fiz. Teste vocacional. É teste, né? Era teste vocacional. Era orientação e depois fazia um teste. Aí eu falei, não quero fazer isso. O que é isso? Eu não quero. E aí eu fui meio que por eliminação. Então, por exemplo, o meu pai é advogado, defensor público, o meu irmão pensando em fazer, eu acho que já fazia medicina, a minha irmã também, advocacia. E as pessoas falavam, por que você não faz comunicação social? Você é tão comunicativa, era a coisa mais, assim, mais clichê. Não, sem nenhum embasamento, sem nenhum conhecimento de causa. E obviamente, um curso que as pessoas pouco falavam, comunicação social, não era como é hoje, né? A gente não tinha tanto conhecimento. E eu lembro que a gente estava sentado à mesa com meu pai, meu irmão, minha irmã, minha mãe, e o jantar era um momento, assim, importante pra gente. Então, cada um tinha o seu lugar e a gente, sempre que possível, ou sempre, a gente jantava junto. E aí chegou um momento que o meu pai falou, Karen, e aí? Era pra eu ser traumatizada até hoje. Perguntando assim, minha filha, e aí? O que você está pensando em fazer? Meu pai querendo que eu fosse advogada, né? Tinha feito concurso público, era um defensor público, né? Já renomado. Aí eu... Comunicação social. Aí ele... Mas queria trabalhar, não, meu? Mas ele não conseguiu nem disfarçar. Eu falo com ele até hoje. Aí ele falou assim,
nossa, você vai morrer de fome. Na hora. Aí eu fiquei assim, meio chocada. Ele falou, mas por que você não procura um caminho assim mais... Um emprego de verdade. Um emprego de verdade, o caminho mais seguro. Enfim, e aí eu resolvi fazer comunicação social. Fui para a faculdade, fui para a PUC. E uma das coisas que me marcou quando eu fui para a faculdade, que é assim... Você morou aqui em São Paulo? Não, quem? Não, no São Paulo, no Rio, né? Foi PUC Rio. Foi PUC Rio. Toda essa trajetória toda no Rio. E aí, quando eu fui, né, quando eu cheguei à faculdade, eu não sabia muito o que eu ia encontrar. Eu fui, vamos lá. Depois dei uma olhadinha no que era o curso e falei, vou embarcar nisso aí. E eu lembro que tinha um professor meu, acho que nos primeiros períodos, que ele dava o professor Rodolfo Maier, querido, ele foi um divisor de águas, assim, na minha trajetória, sabe? Profissional ou na época da faculdade, porque ele dava uma aula que chamava Técnicas de Redação Publicitária. E nada mais era do que ele passava um briefing e você tinha que criar alguma coisa em cima daquilo. E eu falei, nossa, eu errei. Eu errei o curso. Por quê? Porque eu fiquei muito nervosa. Eu lembro que na época a gente tinha que criar um anúncio para um restaurante de frutos do mar. E que tinha que ser alguma coisa bem chamativa. Tinha um prato principal que era um peixe X. E ele foi dando todas as informações para que a gente montasse o anúncio. E eu não consegui sair do lugar. Porque tudo que eu escrevia, eu editava para falar, não, isso não está criativo. Eu tô só narrando. Venha comer um peixe. Eu nem sei o que eu escrevi. E aí eu não consegui escrever nada, absolutamente nada. Terminou a aula e ele viu que eu devia estar com uma cara de aterrorizada, né? Porque nessa altura eu já estava pensando, errei o curso, já era. Nossa, meu pai tinha razão. Nossa, vou ter que explicar. Nossa senhora. E aí o que ele disse? Aí ele falou, o que aconteceu? Por que você não escreveu nada? Não escreveu... É só escreve um texto. Eu falei, nossa, eu não sou criativa, professora, eu errei a faculdade. Eu vou precisar, não sei, ter que passar na coordenação, precisar conversar com o senhor. Aí ele falou, calma, Karen, a publicidade não é só sobre criação. Você tem várias áreas na publicidade. Você tem atendimento, você tem mídia, você tem RTV, você tem criação. Então, eu falo do professor, porque se não fosse... divisor de água na sua vida. Não, divisor de águas mesmo, porque para mim, que não conhecia só... vou fazer comunicação social porque as pessoas achavam que eu me comunicava bem, e você chega lá e você fica, né, assim, estatelada, não consegue desenvolver, não consegue escrever. Gente, escrever, né? Escreve. Você não escreveu a vida inteira, não fez colégio, escreve alguma coisa. Então, ele foi um marco para mim nesse sentido, porque ele falou, calma aí, você está só começando. Não é só criação, tem um monte de coisa. Aí eu, nossa, aí respirei, fiquei sossegada e pronto, aí segui a minha trajetória. Muito bom. Não, e você sabe que não são raras as vezes que a gente conversando com jovens, né? Eles falam, putz, eu tô em dúvida, né? Tô em dúvida sobre o que eu faço, por onde eu vou. Eu falo assim, cara, a dúvida é a melhor coisa do mundo. Né? O inverso disso é a coisa mais perigosa, quando você só tem certezas. Né? Porque você pode caminhar para uma frustração. Exatamente. Né? Porque se você só pensa naquilo lá, a dúvida ela abre todos os horizontes. Né? E você vê, né? E como deu certo a publicidade. Deu certo. Você aí continuou publicidade. E qual foi a sua primeira experiência de trabalho? Foi um estágio? Como é que foi? Foi um estágio na PUC Rio, que era o Projeto Comunicar. Era uma agência escola dentro da... Muito legal a agência escola de Nossa, faculdade. muito legal. Eu trabalhei também na agência escola. Era muito legal porque você tinha, né, a responsabilidade inicial de quem está começando, mas você tinha um suporte. Quem era o coordenador era esse mesmo professor. Então, eu fiquei muito confortável de que ele fosse o meu coordenador, o meu orientador, a minha monografia, ele que me orientou. Foi o seu coach profissional, estudantil. Então, mas eu tenho um fato curioso também, que assim que eu fui aprovada nesse Projeto Comunicar, para esse estágio, você fazia uma prova, né? Você tinha, não era só, você é aluno tal. Entra aqui você. Não era. E aí eu falei pro meu pai, toda satisfeita, né? Olha, pai, passei pro estágio do Projeto Comunicar. A primeira frase dele. Era pra eu ser super traumatizado com meu pai, mas o meu pai é uma referência pra mim. Ele, muito bem. Meu pai tinha uma frase, tem uma frase até hoje que é:
não fazes mais que sua obrigação. E isso virou, assim, uma coisa super emblemática. Porque no grupo... ontem isso, No grupo da família, várias situações, até um dia que alguém elogiou meu pai, ele falou assim, não faço mais do que a minha obrigação. E aí ele falou assim, ótimo, não fazes mais que sua obrigação, eu pago sua faculdade para isso, aquelas coisas, né? E ele falou, olha, então minha filha, a partir de hoje, aí eu tô esperando uma mensagem de luz, né? A partir de hoje, ele falou assim, você não tem mais mesada. Sendo que eu ganhava, assim, muito pouco. Eu ganhava um cascalho, eu ganhava uma miséria. E aí, eu falei, gente, mas como é que eu não tenho... E porque eu tava pensando, eu vou juntar... A minha mesada, mas isso daqui, estourei. Então, eu pensava, né, eu vou juntar a minha mesada com o que eu tô ganhando aqui, né, Bala Juquinha, Eclipse, Paçoca, que era provavelmente... que era, né, o que eu devia ganhar na ocasião, e vai dar um negocinho. E cortaram, meu pai cortou. Aí eu, tá bom. Então ele falou assim, então você agora organiza os seus gastos, você se programa. E, cara, ficou muito difícil pra mim. Porque é isso, era pouquinho, mas... Primeiro corte de budget da vida. Foi isso. A partir desse, todos tirei de letra. Choque de ordem, foi exatamente isso. Mas te fez uma maturidade diferenciada. Totalmente, totalmente. Quando você começa a ter a disciplina... Eu acho que assim, é uma maneira meio dura de você falar assim, agora você vai na realidade, você vai aprender a lidar na realidade, né? Às vezes eu faço isso também na educação dos meus filhos. Eu tento, só não consigo. Você tem que ter um choque de realidade, né? Não, e o começo também eu passei por vários momentos que me fizeram questionar se eu estava no caminho certo. Por quê? Porque eu não comecei numa agência, né? Assim, eu comecei... sei lá, explorando umas coisas que eu estava querendo entender se aquilo era publicidade ou não. Então, primeiro o Projeto Comunicar, que era super bacana, mas era uma agência escola, então eu ficava pensando, uma agência escola de uma faculdade renomada, ela vai me dar os pilares. Portas, né? E aí depois eu fui para uma produtora, e eu nunca vou esquecer, era uma casa que eu não ganhava nada, era uma casa que tinha um muro de joaninhas. Eu tenho essa lembrança. E era uma produtora e eu ficava editando vários era produtora de vídeo? Produtora de vídeo. Eu ficava editando nada, eu ficava acompanhando. Nossa, que coisa chata. Porque vai pra frente, vai pra trás. É um frame, pega aqui, não é nada. Aí eu falava, nossa, errei. De novo. Errei. Nossa, tô lascada, errei totalmente. Na cabeça... aí depois disso... Próximo. Agora eu não me lembro se foi... Não, eu acho que depois... Agora eu não me lembro se a produtora foi antes ou depois. Aí depois... Isso nem tá nada no LinkedIn, que é uma história muito antiga. Tinha uma revista que chamava Revista Barra Século XXI. E era uma revista que circulava na Barra da Tijuca. E na época eu acho que eu era o contato. Então eu tinha que vender espaço nessa revista. Mas ninguém queria anunciar naquela revista. E a revista Barra Século XXI. E eu ia nos lugares assim, toda satisfeita, né? Fazendo o meu trabalho. Nossa, representante. Representante. E eu vendia... Como é que era? Aqueles quadradinhos. Era. Módulo. Classificado. Era isso. E aí também... Eu lembro que eu tinha um carro e aí o dono da revista falava, não, é o seu carro que você usa... Na ocasião, aquilo me causou estranheza, mas você não sabe, você não tem referência, né, do que é, do que não é. Meu Deus, que chato esse negócio. Errei de novo. Cara, era pra eu ter desistido. Meu Deus, que erro. Aí depois fui pra Já podia pedir música no Fantástico. Nossa, aí depois fui pra uma produtora. Aí fui pra uma outra produtora. Por quê? Porque eu não chegava à agência de publicidade. Eu tava catando cavaco, né? Tava pelas beiradas. Eu tava ali, vai pra produtora, aí vira contato, aí fui pra... Você levar o material pra agência? Deixa que eu levo, não precisa correr. Não, você motoboy, eu levo. Aí fui pra uma outra produtora e fazia umas produções mais legais. Mas quando dava baixa na produtora, eu ia catalogar livros do Tibete, do dono da produtora, que trabalhava que ele ficava numa casa de árvore. Não era casa de árvore, força de expressão, não. Ele ficava numa árvore, lá em cima, casa de árvore. E ele controlava todo mundo. Não sei, em algum momento alguém vai saber do que eu tô falando, mas não vou, enfim. E aí eu falava, nossa, uma casa de árvore, vídeos novamente, eu catalogando livro, aí eu fazendo umas produções, e depois a minha chefe na época... Eu fiz umas produções até bem legais. Eu fiz o clipe da Tiazinha e fiquei durante
muito tempo com a tiazinha. É muito tempo que eu fazia, acompanhei. Aí depois fazia a edição. Quem E aí lembra ela da falava tiazinha assim, também? ela falou uma vez pra mim, porque produção tem um ritmo diferente, as pessoas ficam te demandando muito. E chegou uma hora que aquilo começou a me incomodar, porque eles te demandam qualquer coisa e ainda mais você no começo da carreira. Aí eu falei, nossa, eu errei. Enquanto isso, você vai nos almoços de família, só assim, ó. E aí, cara? Conta Então aí. o começo foi assim, e depois finalmente eu fui pra agência. E na agência também, algumas situações que me fizeram pensar que assim, eu fiquei um pouco assustada com a publicidade no começo, sabe? Mesmo. Porque eu tava só batendo na trave e eu não tava conseguindo me encontrar naquilo. Então, quando eu fui pra Contemporânea, que aí Uma das maiores Já era uma agências, agência. né? já era uma agência. É porque você foi nas prestadores de serviço. você foi Então, ali, mas eu então, trabalhei na negócio- comunicação carioca também, que tinha suas peculiaridades. lógico. Então, enfim. E aí, quando eu fui pra Contemporânea, finalmente, aí eu conheci a minha chefe, que é meu guru, até hoje eu falo isso, ela, não, outras pessoas já passaram pela sua vida, depois eu vou chamar, eu vou te chamar pra vir aqui, você vai ver só, ela também é toda tímida, assim, igual a mim, né, eu sou super tímida. E aí, quando eu comecei na Contemporânea, que eu falei, ufa, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo. Porque aí tinha as contas, tinha o Jornal Extra na época, tinha Amsterdã Sauer. E aí eu comecei a ver o que era a publicidade, a criação, os Não, e outra departamentos. coisa, as áreas que tinha na publicidade. As áreas, né? exatamente. Mas, gente, para chegar até lá, olha, foi E como que é o nome da sua chefe? Luciane Neno. Luciane Neno, muito bom. Neno. E até hoje, todos os meus movimentos profissionais, sem exceção, passaram de alguma forma por ela, coincidência ou não, seja por um aconselhamento, seja por uma indicação. Então, a Nani é a pessoa que, Guru, na guru. minha trajetória, tem outras pessoas, mas a Nani é uma pessoa super, super importante. E assim. quem é que estava com você ali? Né? Quem que você lembra que hoje segue pelo mercado, seja em agência, seja em veículo, seja Nani. onde for? Nani. Nani. Que legal. No lançamento do Extra, que foi um fenômeno, né? Sim. Eu lembro porque eu fui trabalhar no Globo, né, em 2003, na verdade em 2009, né, que eu fui pro time do Globo, mas o lançamento do Extra lá era um fenômeno. O jornal no Rio era um absurdo, né? E foi muito bacana. Então, a Nani é uma referência, assim, não só de profissional, da forma como ela conduz, né, Ela era de que área da agência? Ela era de atendimento também. Atendimento? E hoje ela tá na Warner. Quando você teve essa Warner. oportunidade, você já entrou para atendimento. Entrei para atendimento. Então, tua carreira de atendimento começou que ano que era? Acho que 1915, mas eu não sei. Antes de Cristo. Eu não sei, já dá, gente. Tem tempo aí, nem sei contemporâneo. Contemporânea 2000. É isso aí. Beleza, hein? Vou voltar aqui pra Vivi. Vivi, ficou um tempo lá, né, na sala, depois virou publicista. E aí depois você vai pra Macan. Fui. Fiquei mais uns 4 anos lá, só descia a rua, né? Porque era tudo na Vila Clementino, na época, que era Loef Green. A Loef Green. Era aquele Borges prédio lindo. Lagoa, Nossa, sim. Uma das cenas mais icônicas da minha carreira aconteceu naquele prédio, cara. Não, Foi aquilo quando eu ali entrei, é eu tava no primeiro sensacional. andar, fui visitar o Rodrigo, que atendia a GM, olhei pra trás, tava o Oliveto olhando pra mim. Mas daí você já pegou a segunda. Não, a Macan, W daí Macan. quando eu fui na W Macan também, depois, né? E aí, eu não esqueci desse dia. Mas eu peguei Iens, era uma coisa. Nossa, era. E aquele prédio Era icônico, Macan né? Erickson e Era. tal. Não, o prédio era Depois que virou, maravilhoso. né? Daí eu fiquei bastante tempo, mais 4 anos lá, e era a época do Ângelo Franzão, Zito, enfim. Nossa, Era só uma galera. E lá onde eu fui promovida, a diretora, né? Lá que eu cheguei a ser diretora Cargo de lá, direção. né? É cargo de direção mesmo. E sempre mídia. Sempre mídia. Legal. Eu nunca Cargo saí de da direção mídia. tem no Zito como chefe. Não, era o Franzão. Ângelo. O Ângelo. Franzão. O Zito, ele cuidava mais da parte de pacotes, negociações. negociações, tá. Então, ele meio que permeava todo mundo, mas não era meu chefe direto, né? E aí era o Ângelo, né? Então, fiquei lá 4 anos. Nossa, vários clientes. E era uma agência... E você, até hoje, você fala, né, das mulheres que foram referência, e quando você vai pro Ângelo, você pega os profissionais de mídia que foram referência. Mas daí foi um choque, um pouquinho. Porque foi um dos primeiros que você vê que tem um protagonismo, Sim. que coloca a mídia como protagonista. Sim.
Era ele e o Daniel Barbará na época, né? Sim. Que era marido da Lúcia, da Maria Lúcia, né? Que era, né, então a gente convivia de certa forma. Mas, então, era muito forte. Porque todo mundo passou, de certa forma, na minha época, os mais velhos, né? Ou pela Salles, né, ou pela Macan, que eram as duas grandes agências de referência em mídia. Então, era muito, muito forte mesmo. E ali onde começou a internet, porque eu lembro, a primeira vez eu estava já dentro da agência, mas foi na Salles, eu acho, no finalzinho do meu período, quando virou publicista. Quando eu digitei Google, a primeira vez, eu já estava na agência. Então, eu falei, como é que escreve isso? Né? 2 ossos. Como é e tal. Yahoo, E aí começou aquela coisa toda, a internet, né? O que é. Então, E eu já estava em agência grande, né? Então, fui construindo essa minha relação com a mídia só em lugar... Legal. de Parrudo, lugar parrudo. E, Vivi, e como que andava a vida pessoal nessa ocasião? Como que a trajetória da Vivi estava? Nessa época, quando eu estava no Macan, foi quando eu me casei. Eu já estava lá, e aí eu fiquei bastante tempo casada, tal, mas foi aquela de começo de vida, né? Eu já era um pouquinho, né? Já estava acho que eu já estava gerente acho que eu já estava diretora. Mas aí eu me casei e fiquei 16 anos casada, enfim, mas assim, nesse momento foi o grande marco ali, né, da minha vida. Dessa época. E aí eu fiquei bastante tempo na Macan, tava na Macan ainda. Não, aí eu me mudei para Grey. E aí foi quando eu engravidei, que eu fiquei bastante tempo, falou os marcos, né? E aí a próxima foi a minha foi quando eu conheci a Karen, foi na Grey. Fiquei 6 anos na Grey, na época. Era Matos Grey, o One for One, Grey Brasil. Sei lá, peguei todas as Greys e vários... Total de 6 anos. Fiquei 6 anos lá. Bastante tempo. E aí foi quando eu engravidei e eu tive foi um período muito emblemático, assim, foi esse período. Porque eu tive uma gravidez completamente tranquila até o 7º mês, um pouquinho antes do 7º. E quando eu descobri que eu tive uma ruptura no útero, foi a primeira vez que tenha sobrevivido no Brasil, mãe e filha, então nunca tinha acontecido. Então eu fui, assim, eu tava indo no almoço com o veículo, inclusive, comecei a passar mal, senti uma dor, tal, fui para o hospital, foram investigar, fiquei uma semana internada, aquela coisa toda, e falou assim, pode ser que seja isso. E a minha médica me falou, imagina, você ia estar morta, não tem possibilidade nenhuma de ser isso, vamos investigar. E era. Então, meu útero rompeu, estava só com a bolsa, então eu sentia a minha filha no meio dos órgãos, e só a cabeça ficou para dentro, o resto, o corpinho dela todo para fora. Então, foi um período muito... Daí, lógico, teve que nascer na hora, ela ficou na UTI bastante tempo. Prematura. Meu sobrinho nasceu com 970 gramas. Ela nasceu grandinha, ela tinha 1,9 kg, chegou a 1,6 kg, ela estava com 32 semanas. Ela já estava com 32 semanas. Então, tinha acabado de completar 7 meses. Então, assim, por isso que teve que... Sim. Ela já estava formada, estava tudo bem, só teve que ganhar peso mesmo, porque não sai com menos de 2 quilos, né, da UTI. Mas aí foi aquela mudança, foi ali que a vida faz isso. Lógico, a cabeça, né? Foi o grande primeiro marco, assim mesmo, da minha vida. Porque eu nasci junto com ela de novo, né? Sim, porque tanto é que é só ela, depois eu tive que tirar tudo, né? Não posso ter mais filhos e tal, porque foi uma questão muito, muito séria, assim, né? E voltou no ano depois. Eu tinha uma endometriose muito, muito severa. E aí você começa a analisar a vida profissional de uma outra forma também. Porque apesar que eu sempre fui muito workaholic, muito. Eu sempre... Né? E no momento que era comum ser, né? A gente, puxa. E aquela coisa de ter uma criança pequena e você trabalhando loucamente, enfim. A Grey foi a primeira agência que você já chega diretora. E aquela época não tinha esse lance do tô home office, tá tudo funcionando. Não existia isso. Você tá fora da empresa, você tá fora do mercado. Você tá, né, conectada, tá no celular. Não, e aquela época era Ana Baleroni, era minha chefe, né, lá na Grey, naquele momento. Foi depois uma transição. E aquela coisa de você, licença maternidade, fiquei um mês, né, na UTI, aquela coisa com ela, aí volta de licença, o que vai ser? Você mandando embora, porque sempre essa primeira coisa que,
né? Então foi um período muito marcante mesmo na minha vida e não, deu tudo certo, né? Ninguém me mandou embora, aquela coisa. Pelo contrário, ela me chamou um pouco antes, falou assim, a gente conta com você, a gente quer você aqui. E há um tempo depois ela acabou saindo, mas enfim. E aí foi quando eu resolvi, depois disso, minha filha era pequena, essa loucura de agência em São Paulo ainda não estava me consumindo muito. E aí me chamaram para voltar para Macan, mas a IW Macan, Rio. Minha filha tinha 1 ano e meio. Caramba. Aí me mudei pro Rio. E ainda na Grace ela trabalhou com a Sandra, né? Sim, ela era da minha equipe. Lá pegou a época do peguei ficava muita ali gente no prédio da... Não, era no Morumbi. Era nos prédios baixinhos. Dos baixinhos ali. Lá do outro lado da Marginal. Do Shopping Morumbi era aqui, era do outro lado que da era uma ponte. vilazinha, né? Isso, lembro disso. foi antes. Quando foi lá para o prédio da Procter, que era o cliente, né? Eu fui pro Rio. Aí eu fui pra Macan Rio. Eu fiquei W Macan Rio, fiquei lá. Trabalhou lá Aí com o eu me Adão, mudei. com o Adão Casares. Lá sim, na Grace sim. Aí o Adão saiu e aí eu ficava São Paulo e Rio. E aí a primeira vez foi quando eu mudei pro Rio. Eu morei 2 vezes lá. E aí eu e a Karen, imagina, a gente era... Best friend. A gente praticamente dominava a agência, né? Porque a agência era pequena, era só a gente e o André, né? Praticamente. E a gente, os clientes de lá e tal. Então, assim, eu tenho uma relação muito próxima com o Rio, assim. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Eu morei 2 vezes lá. E aí na W Macan, depois, aí já na nova, aí com o Washington, mas o Washington era São Paulo, que de certa forma era melhor, porque não fica muito perto, assim, era bom também, como mídia ainda, né? E aí a gente ficava lá no Rio e foi um tempo muito bom. Fiquei 2 anos lá, depois eu voltei para Publicis. Rio de Janeiro é mágico, né? Cada vez que eu vou pra lá, eu fico mais apaixonado. Eu sinto falta, assim. Faz um tempinho que eu não vou, mas eu gosto bastante. E aí, quanto tempo você ficou depois da Macan? Depois, quando eu voltei, lá eu fiquei 2 anos. 2 anos. Aí acabei voltando para São Paulo e daí fui para Publicis, que daí a Miriam Schiller me chamou. E aí esse ano, Publicis foi mais ou menos que ano, você lembra? Foi nas Olimpíadas 2016. 2016 já. Porque eu peguei a Copa no Rio, foi o melhor momento da vida. 2014. Nossa, fui na final, fui em todos os jogos lá no Maracanã. Nossa, sensacional. Foi o melhor momento do Rio de Janeiro, foi... Na época da Copa. De uma esperança muito grande do Rio. A cidade estava segura. Não, segura, né? policiamento pra caramba. Todo mundo feliz na rua, aquele clima de festa mesmo. Apesar do Brasil não tá, enfim, aquela coisa toda, mas assim, foi muito um clima muito legal. Museu do Amanhã. Nossa, tava muito legal a cidade. Aí eu só não peguei as Olimpíadas. Eu vim embora um pouquinho antes das Olimpíadas, mas foi 16. Boa. Então, paramos na Publicis aqui. Caramba. Não, e se vê, né? Quando a gente traz as pessoas aqui, quando você está falando das lideranças, me veio a Ana Baleroni e falei assim, cara, nessas lideranças tem... A Ana Baleroni passa pela sua trajetória também. Os grandes nomes, eu tive o privilégio de ter passado. Assim, graças a Deus. É muito legal assim. quando a gente vê essa carreira, quando você vê isso assim, pô, trabalhou com... A gente brinca de, jogou com quem? Jogou com quem, sabe? né? Cara, só nome top de pessoas queridas, profissionais fodásticas e empresas legais pra cacete, referências até hoje, várias. Não, e aí, Lô, você vê, voltando aqui pra história da Karen, né? Karen vai pra Thomson pra cuidar de marcas como Shell, Nestlé, Bavária, Ford, CBN, né? Semusa. Semusa, né? Semusa das antigas. E aí, pô, mas a Thomson, depois da primeira agência que você teve, que você falou, pô, já estou numa agência e tal. Aí veio Thomson na sua vida. Aí veio Thomson. Eu fiquei uns 4 anos, eu acho. Ficou bastante tempo. E Thomson Rio, eu acho que era diferente da Thomson São Paulo. Eu acho que eu nem cheguei na ocasião a vir para Thomson. Vir na Mara Amaral. A Thomson Rio, ela tinha a sua identidade. Então eu lembro que na época eu tinha 2 chefes, que agora eu nem sei se eles andam pelo mercado ainda. E eles, cada um era de um grupo de contas. Então quando eu cheguei, não sei se era para ser um executivo, um assistente, e era uma quantidade de coisas para depois da Contemporânea, que foi a primeira agência que eu fui para a Thomson. Aí a Thomson, a coisa começou a ficar mais séria, assim, né? Em relação a volume de trabalho, a cliente
cliente mais parrudo, não que o Extra não tenha sido, a Amsterdã Sour não tenha sido, mas a Thompson foi uma boa época, assim, foi uma época Clientes de mundial, muito... clientes globais, né? clientes globais, exatamente, Você- Shell... época do Ezra? Não, eu não peguei a época do Ezra lá, não. Eu peguei a época do Ezra recente, mas pouco tempo na Lowe, na Mullen boa. Lowe, aqui em São Paulo. Mas eu fiquei pouco tempo. Ele entrou na liderança e logo eu fiz a Migrou. minha transição. Daí foi pra lá, e aí da Thompson vai pra Grey, Da que é Thompson, onde vocês conhecem. que é onde... e também foi o que a Vivi falou. A gente passou por uma transição Muito. na Grey que a gente já não sabe nem mais. Grey, todas as Mas fases da todas Grey. as fases, todas as fases. Todas. Foi uma loucura. transição, assim, animada. Foi Pra animado. usar- Gostava, né? Adorei o animado. Você vê que a gente se adapta a mudanças, Lógico. né? Porque era Não, cada você sabe ano que- um presidente diferente. É, né? e Uma assim, loucura. eu brinco com a galera, né? Até o Crespo, teve aqui Felipe Crespo, pô, passou por todas as agências e tal. Eu falo pra todo mundo, porque eu trabalhei em agência, meu comecinho na minha carreira, agência pequena e tal. Mas cada agência é tipo um país, né? Uma cultura totalmente diferente, né? E se muda da Grey pra Mato, esse país mas ele muda totalmente. dentro da Mas ele- própria... Exatamente. Totalmente. Né? Dentro do próprio continente, E né? você fica tentando entender as engrenagens, né? Você fica assim... Deixa eu ver o que está acontecendo, né? As mudanças grandes vão Sim. acontecendo e você fica observando Sim. onde é que aquilo vai dar. E a Grey foi isso, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu passei por tanta transição numa agência, assim. Foi animal. Divertido. Não, Foi foi divertido. Foi Divertido. divertido. E depois da Grey, o que veio? Depois da Grey foi a Lowe. E aí eu tive dois... Lowe no Rio também. Mullen Lowe. Então, foi a Mullen Lowe no Rio. Aí eu fiquei um tempo na Mullen Lowe. Aí depois eles encerraram as atividades, a operação no Rio. Aí eu não sei se já pode falar de outros Sim, marcos, pode. marcos da vida. E aí foi a minha transição para São Paulo. Por quê? Terminou a Lowe no Rio. O projeto das Olimpíadas foi antes ou depois? Não, foi sair da Lowe, terminou a Lowe. Aí eu falei, e agora? Vamos fazer o quê? O Rio tava... Foi aquele movimento das agências saindo, né? do Rio, né? Fechando. Isso. Então, foi bem essa fase. Eu falei, nossa, o Rio tá ficando esvaziado, não sei, tá ficando esquisito. Aí eu fui fazer um projeto de 3 meses numa empresa chamada Ailuca, que é meio de marketing esportivo, um projeto das Olimpíadas. E aí também foi super bacana, era um projeto de hospitalidade, cliente grande, Visa, mas aquilo você também fazia tudo que você podia imaginar, desde os uniformes, produção de uniformes, ficar dentro de estoque. Voltou aquela sensação do errei de novo. Voltou! Todas Eu as não vezes. quis falar, mas eu falei, gente, mas tudo bem, são 3 meses, pode ser só um desvio de rota, né? Acho que foi um pequeno desvio de rota. Aí quando eu saí da Ailuca, eu vim para São Paulo. Não, aí, assim, e agora? Falei, vou dar uma olhadinha aqui o que tá acontecendo em São Paulo. Falei, Karen, você vai espiar São Paulo e o movimento vai acontecer. Você tá preparada? Eu, não. Não sei, não quero falar sobre isso. Então, e aí eu vim para São Paulo, comecei a tomar... Eu não conhecia muita gente, mas comecei a marcar café da manhã com as pessoas, fiquei um tempo por aqui, e aí apareceu a oportunidade de vir para a Idealista, que era uma agência pequena, do Silvio Matos. E nessa ocasião eu não sabia nem por onde andava o Silvio Matos, porque o Silvio Matos era da época... Da Da Matos Grey. Ah. E aí eu fiquei um ano na Idealista, cuidando de uns projetos legais, assim. Foi uma fase bem de transição. E aí eu voltei para Lowe. Então eu fiquei em dois momentos na Lowe. Eu fiquei Lowe Rio. E aqui em São Paulo, aí depois da vim pra Matos. Exatamente. E aí vim para Lowe São Paulo. O que mais? Acho que foi isso, assim. Daí E você aí? falou na Vila Olímpia. Sim, Já, na Gomes. na Gomes. Putz, a gente foi quase que vizinhos. É? Né? Porque eu trabalhei no Globo, na Infoglobo 12 anos, né? 6 no Globo, e o Globo ficava ali também, bem ao lado, né? Na Gomes, realmente no prédio do lado, tava, tipo assim, tinha a Lowe, o Globo, e depois tinha a Frangaria, que era tudo Nossa, ali. nossa, Que era a esquina. muito Era um lá. restaurante de esquina. Mas a Lowe também Clássico. passou, a exemplo da Grey, também passou por uma fase Mutações, turbulenta, de mutações. mutação, animada também, né? Animada, Pra animada. usar, foi divertido. Então a Lowe também passou por um processo assim de muita troca de gestão,
muita mudança. Depois o Wesley entrou também. Eu falei, nossa, gente, mas agora vai ser assim, né? Todo lugar que a pessoa vai, põe O todo furacão mundo chega junto comigo. O furacão chega junto, E aí depois eu saí da Lowe e fui para a RGA. Tinha uma baita vontade de trabalhar na RGA, mas a RGA era uma outra dinâmica. Assim, era... A Vivi também passou, né, pela RGA. Era uma outra dinâmica. Eu falei assim, eu vou ver qual é. E aí apareceu uma vaga que era diferente para ser... Produtora executiva, né? Produtora executiva. E aí, na ocasião, eu fiquei... Não é desconfiada, mas assim, tem gente que fala, eu vou meter as caras, não tem problema se eu não tiver... se tiver... Eu fico super preocupada e assim, em ser muito certinha. Olha, esses são as minhas aptidões, essas são as minhas qualidades. Vocês têm certeza, né? Então, na época da RGA, quando eu fui entrevistada, eu falei assim, mas é diferente. Por que eles estão achando que eu tenho essas habilidades e essas aptidões? Então, eu fiquei muito preocupada de estar indo para uma posição, ainda que a posição tivesse clara para mim, mas que eles tivessem também a tranquilidade e a certeza de que eu era a pessoa colada para aquilo. Pois bem, fui para a RGA. E aí, gente, era um mundo novo. Aí eu comecei a ficar num conflito, assim. Nossa, eu tô aqui há muito pouco tempo, mas espera aí. Eu tô com receio, tô com medo de estar fazendo coisas que eu nunca fiz e tô com receio você saiu de uma zona de conforto, na verdade, A própria né? RGA era um bicho muito diferente. Então, né? a RGA era um bicho muito diferente. E aí eu cheguei à conclusão, depois de pouco tempo, que foi uma conclusão bem densa para mim. Hoje eu falo com tranquilidade, mas na ocasião foi difícil para mim. Que eu não tinha nada a ver com aquilo, não com a RGA. Eu continuava admirando a RGA, eu achava o trabalho que eles faziam diferenciado quando você olha assim, até para as agências de publicidade, a forma como eles, enfim, a forma como eles escopavam os projetos, alocavam horas. Mas eu comecei a perceber que eu estava muito distante dos clientes, porque eu não era mais da parte de negócio. Você sempre foi próximo, você era de atendimento. Então eu ficava tendo que olhar as planilhas de alocação de horas, não sei o quê. E eu falei, errei. De novo? Cara, tu é uma figura. Não, e agora eu vou falar, vai terminar o papo e falar, caraca, essa pessoa tá errando. Enfim, mas aí eu falei assim, gente, errei aqui. Mas o peso de ter, talvez, feito essa escolha e não ter me adaptado, não porque eu não ia entregar, porque eu ia entregar, mas aquilo pesou muito pra mim, porque eu comecei a pensar, eu não tô mais na fase de errar. Assim. Então, isso muitas pessoas têm, né? De começar a falar assim, minha margem de manobra tá cada vez menor, do tipo... Eu falei, agora já era, esquece aquela fase de arriscar, né? Não, e eu falei, eu nunca mais vou conseguir emprego na minha vida. Por quê? Porque eu fiquei pouco tempo na RGA, fiquei 3 meses. E hoje eu acho que a RGA é a história que eu tenho, a melhor história que eu tenho para contar. Porque foi um movimento corajoso. O que eu podia ter feito? Ai, gente, tô aqui só há 3 meses. Vamos vendo. Vamos tentando entender. Sim. E eu falei, gente, eu preciso honrar tudo que eu aprendi. Todos os meus erros, os meus desvios de rota. Eu preciso honrar isso agora. A construção da sua carreira. Então hoje eu já sei o que me faz feliz ou não. E aí foi isso, assim. Então, depois de pouco tempo na RGA, aquilo me custou. Eu tive que ter coragem para tomar aquela decisão, para fazer aquele comunicado. E quando eu conversei com o meu gestor, na época que era o Flavísio, uma pessoa querida, assim, brilhante. Maravilhoso. O Flavísio maravilhoso. Aliás, é uma pessoa que tem que... Vamos convidar ele, né? Bora. Ele foi muito respeitoso. Eu lembro que na ocasião eu falei assim, Flavi, se você precisar botar na minha conta, assim, sei lá, deu defeito, para que isso não pese para você, porque bem ou mal eu tinha sido escolhida pelo Flavi, você pode colocar, mas ele foi tão humano, e quanto mais eu conversava com ele, mais ele falava, engraçado, não só ele, mas outras pessoas de lá. Quanto mais você fala que talvez esse tenha sido um desvio de rota seu, mais a gente acredita que você é a pessoa certa para ficar aqui. Então eu não sei se eu fui tão honesta, se eu fui... Que é assim, Sim. Talvez a gente precise dessas pessoas.
E então foi isso. A RGA foi essa. 3 meses de RGA. Foi 3 meses de E RGA. aí, Karen, os grandes momentos da sua vida pessoal, eles acontecem em quais cadeiras? Olha, Óbvio que essa mudança do Rio para São Paulo é um grande movimento pessoal também. A Vivi falou, né, de ser workaholic, eu precisei, na minha trajetória profissional, achar espaço para minha vida pessoal. Porque para mim eu vou cuidar do que eu dou conta, do que eu tenho controle, e o resto vai vir. Sim, naturalmente. Não que não fosse importante, mas foi a forma como eu acabei conduzindo. Mas o marco, eu fiquei, acho que foi em 2007, por aí. Eu acho que mais ou menos isso. Foi na época, não sei onde é que eu estava, se era Thompson, se era Grey. Enfim, eu era noiva, eu ia casar, e aí foi na época, agora eu já não sei se foi Thompson, se foi Grey, já não me lembro mais bem. Acho que foi na Thompson, houve uma reestruturação, aí demitiram pessoas, eu fui demitida, para mim aquilo também foi um marco. Imagina, nunca fui demitida na vida, que horror. Nossa, que horror, o que vão pensar de minha cara? Foi demitida, nossa, né, fraca, sei lá, a gente fica... Quem tá passando sabe. Todos esses fantasmas. Né? E eu era noiva e eu resolvi estudar na Inglaterra, fazer um curso na Inglaterra, e eu falei, vou para uma cidade pequena, não quero ficar interagindo com brasileiro, não quero. Aí fui para uma cidade chamada Torquay, poucas pessoas conhecem, não encontrei nenhum brasileiro. E nesse momento eu percebi que eu estava indo não só para estudar, fazer um curso de inglês para negócios e etc., mas também para pensar nos próximos passos da minha vida, pessoal. E aí fui noiva, voltei, tirei a minha cabeça, sei lá, eu esquentei. Encontrou Jesus, né? Encontrei Jesus. Encontrou Jesus. Falou, terminou o noivado. E aí terminei o noivado. Foi bem isso, assim. Então, mas é o que a gente fala, né? Quando a gente viaja, é você com você. Você não tem aquela parada que fica a galera falando, não, mas, pô, você tem que ter uma pessoa, porque você não sabe... Muitas vezes, a gente, por mais que a gente fala que a gente não é influenciado e tal, você acaba sendo naturalmente. Com certeza. Você entendeu? Do tipo, vamos jantar. Quem vai? Vou eu, meu marido, fulana com o marido. Aí você fala, puta, eu vou estar sozinho. Aí você fala, pô, será que eu entrei nessa patada? Será que eu não... isso aí. Cara, quando você tá sozinha, é você com você. Esse momento, eu acho que é fundamental na vida de todo mundo. Acho que todo mundo teria que ter oportunidade de se encontrar, do tipo assim, de ter a cabeça fria pra tomar decisão na vida. Não, assim, e tanto foi isso que a minha melhor amiga falou assim, Karen, chega, volta, porque você agora tá fugindo das coisas que você tem que resolver. Assim, você tem um emprego pra procurar, porque você, né, saiu da agência. Você tem um relacionamento pra terminar. Você tem um relacionamento... E eu ficava assim, não, fui pra ficar 3 meses, aí fiquei 6, aí daqui a pouco já tava vendo ficar mais. Aí ela falou, não, peraí, volta agora, vem resolver, a sua vida tá acontecendo aqui. Aí eu, é verdade. Aí voltei, enfim, e aí fui... Foi mais uma coragem. Pô. Mas é importante esses momentos assim que você que você consegue dar uma arejada, né? Fundamental, nossa. Absurdamente fundamental. E aí, aí você tava lá da coisa e depois voltou e continuou o seu processo da carreira. Aonde que a gente parou na... A gente parou na LOA e RGA. RGA, depois da RGA... E aí, depois da RGA, eu falei, vou arejar. Porque, de novo, era o peso de... Eu preciso descansar, preciso botar minha cabeça no lugar, preciso digerir o que aconteceu na RGA, porque foi muito impactante para mim, né? Foi mesmo, assim. Parece, mas tudo bem, 3 meses, mas foi... E aí eu falei, vou descansar, tô com a minha cabeça muito cheia, tô a milhão. E aí, nossa, que alegria. Mas aí eu tenho que confessar que quando eu comecei a descansar, aí eu andava na rua com um passo... tranquilo, olha como eu sou uma pessoa... Fiscalizava a natureza. Olha como eu sou uma pessoa calma. Quem disse que eu sou ansiosa? Eu andava devagar pela rua, tranquila. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu preciso voltar a procurar um trabalho. Por quê? Porque eu tô gostando... Desse da vida. Eu tô gostando de não fazer nada. E se eu me acostumar com isso? Como é que paga as contas? Então, quando eu percebi que eu tava nesse momento que tava muito bom. Nossa, tava muito bom. É muito bom produzir? Mas é muito bom você ter o seu tempo pra... Né? Você produz, mas de outra forma, né? Então, foi isso. Aí, eu fiquei um tempo... Acho que foram uns 4, 5 meses. Recebi umas propostas no meio do caminho e disse não.
Falei, não vou agora. Não vou agora. Tive essa coragem. E depois fui para Babel, onde eu tô agora. Babel Asa. Você tá falando, eu lembrei de uma história do Chico, que trabalhou comigo no Globo, né? E aí foi a primeira vez que alguém do nosso time se aposenta. Ele realmente se aposentou, saiu, né? Aí depois a gente encontrou o Chico, sei lá, 1 ou 2 anos depois, tá aí naquela conversa. Ô, Chico, e aí? Como é que foi essa adaptação, né? Foi muito difícil se acostumar, né? Eu falei assim, Marquinhos, me acostumei a trabalhar, você acha que eu não vou me acostumar a ficar em casa? Não posso falar. É isso. Cara, eu lembro muito do rosto do Chico, cara. Ô, Marquinhos, foi muito fácil, mas foi rápido. Mas é bem isso. Que demais. Muito bom. E aí, voltando aqui para Vivi, né? Pô, Vivi, aí vem a Dentsu na sua vida e pela primeira vez você chega numa posição de vice-presidente. Sim. Mais uma vez, eu passei, né, saí da Publicis, fiquei um tempo fora, meio sabático, fiquei nos Estados Unidos, fui para Portugal, enfim. Reencontrou a família aqui. Exato. E aí, acabou que a RGA também me chamou quando eu estava lá, eu queria ficar 1 ano fora, acabei ficando 9 meses, voltei antes. Passei um período também mais conturbado ali, por ser uma agência diferente, ainda mais para mídia, que não é, né? Fiquei 1 ano e meio. E acabou que a Dentsu me chamou para ir para lá, que estava no momento de reestruturação, aquela coisa que era aquele monte de agência. Um pouco antes da pandemia. Um pouquinho antes Não, no meio da pandemia. No meio da pandemia. Um pouquinho antes foi na RGA, porque tinha 3 meses 2022, entrou a pandemia. Quando ficava todo mundo naquele prédio. Então, nem tinha mais o prédio, a gente tinha entregue o prédio. E mais uma vez, eu entrei e começou uma transformação lá dentro, porque tinha um CEO que saiu depois de 6 meses, eu tinha uma chefe que saiu e fiquei eu. Era uma estrutura muito grande para a mídia e acabou que saíram todos e toma, o que o filho é seu. E eu acabei me virando, e lá tinha uma estrutura, tem ainda, né, mas agora a gente tirou os muros, graças a Deus, de hubs, né, então era o hub de Heineken, hub de GM, sim. E eram muitas agências, aí Prospect, Isobá, Dentsu, Garibaldi, não sei o quê. E agora juntou tudo, é uma Dentsu só, né? A gente não tem mais. Pinheiros, né? A gente tá lá no Lago da Batata, né? Bem ali, sensacional. Voltando do almoço na Luga, encontrei a Rafa Bortoleto. Exato. Ela é grande, equipe, né? Fica toda... Exato. Ela falou, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, agora eu voltei pra cá, Pinheiros. Não, sensacional. E ali é bem no meio, né? A gente fala Brasil com o Egito, né? A mistura mesmo. Ali é Potatoes Square. Não, ali é sensacional. Não, mas eu gosto muito. Não, é maravilhoso. Porque tem de tudo, tudo, ali né? Do lado, a Luga é na Capitão Antônio Rosa, ali é sensacional. E lá também, mais uma transformação e muda a gestão, aquela coisa toda. E aí, porque quando eu saí da RGA, eu falei assim, eu não quero mais. Lá eu era head de mídia, né? Mas não era VP, era head de mídia, né? Nome e tal. Mas eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero, porque dá muita dor de cabeça, é só política, é muito difícil, é muita gente, aquela coisa. Eu falei assim, eu cheguei a questionar a minha capacidade mesmo como mídia. E eu cheguei a falar, eu não quero mais isso para mim. Foi um marco importante ali para eu olhar. Eu falei assim, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero continuar? Naquela loucura de pandemia. Não, esse momento da história fez todo mundo se questionar. Mas será que é isso mesmo? Foi, né? E aí acabou que respingou em tudo, na minha vida pessoal, enfim. Mas foi nesse momento de eu ir para Dentsu, acabou que eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero. Sim, e eu estou numa agência certa. Eu estou numa agência que valoriza a mídia, uma agência que nasceu como mídia. Tem várias pessoas queridas também no mercado. Não, é sensacional lá. E hoje a gente tem uma liderança única, assim, né, para tudo. Eu tenho um chefe que ele veio de consultoria, então é uma outra cabeça. A gente está, graças a Deus, agora a gente ganhou um monte de conta, ganhando um monte de conta, a gente está crescendo. E assim, então, eu nunca tive tão feliz como eu estou hoje. Num lugar. Realizada. E foi difícil, porque o ano passado foi um ano muito difícil para mim. Assim, os 2 últimos anos, eu tava... Essa coisa de pandemia, enfim, eu me separei, agência, ter que assumir tudo. Foi muita loucura na minha vida. Só que eu falei, não, eu vou... Vou focar, vou mudar. Pensei em mim, essa questão que a gente falou, foi a primeira vez isso é muito de importante. Fato, foi a primeira vez, depois eu tenho 47 anos, que eu falei assim... Estava com 45, né? Para 46, falei assim, eu vou olhar para mim. E isso é um exemplo para minha filha, porque ela precisa olhar para mim e ver assim, não, você
É uma pessoa que tá se cuidando, que pensa na sua Lógico, saúde. não, e você é a referência quer pra ser tua filha, feliz. tipo... E eu Se tava você me não estiver bem, afundando, focada, realizada... Nossa, eu tava muito estressada. E filho percebe demais. Total. Cara. Não, eu falei, não, Filho e percebe ela... demais. Eu sei porque a minha namorada tem uma filha e minha namorada se desdobra pra caralho isso. pra fazer acontecer. E hoje, assim, é por ela, assim. Eu tenho toda uma história com ela, né? Do nascimento dela. E ela, assim, ela de ser minha parceira de vida mesmo. Hoje a gente sai junto. Ela Quantos tem 11 anos. Ela tem 11 anos. dela Vai fazer agora, né? 2 meses, assim, já com pré-adolescente, aquela coisa. Que dia que faz a tua filha? Em julho. Dia a minha 17. Faz agosto, dia 3 de agosto. 17 de julho. É 12. Assim, aquele... Já questiona tudo e não sei o quê. Daí eu falei, não, mas... Ela hoje, ela olha pra mim e sabe que nem hoje. Eu falei, hoje eu vou lá, eu vou chegar mais tarde, porque eu faço questão de colocar ela pra dormir hoje. Malu, é pra você. Isso, porque ela... Malu, falamos de você aqui. Malu é a Malu, é a minha razão mesmo. Sensacional. E ela, eu faço questão de falar, mas ela tem quase 12 anos, põe ela pra dormir. Eu falei, não, é questão de ir junto com ela, a gente faz uma oração juntas. Ligação, pô. E de estar toda noite juntas, assim, sabe? Então ela entende quando... Mas ela fala, mas você vai demorar? Ela falou, olha, se você chegar até às 9, eu te espero, senão eu vou dormir. Porque daí minha mãe veio pra cá pra ficar junto, enfim, porque eu não deixo ela sozinha, obviamente. Então, você tem que se desdobrar também quando você tá sozinha, enfim. Então, é uma... Daí eu falei, hoje, pelo menos, eu tenho um lugar, uma agência que eu vou 3 vezes por semana, porque não é porque eu sou obrigada, porque a gente é híbrido mesmo, mas um dia, obviamente, é reunião de liderança, a gente tem que estar, mas eu gosto de estar ali perto, porque sempre as coisas acontecem, né? E fala com um e puxa o outro e tal, mas quando eu não eu posso ficar em casa, eu busco ela toda 2 vezes por semana, demais, né? Que não existia isso. Ela com 5 meses, ela foi para a escola, mesmo sendo prematura, e ela ficava 12 horas por dia. Eu só via ela para dormir. Então, assim, a pandemia teve coisas ruins, mas teve coisas boas também. Né? Eu acho que teve uma mudança, né? 1000% com você. Então, teve muita coisa que a convivência também prejudicou muita coisa, mas também a convivência trouxe coisas boas. E para ela, assim, para mim, e aí hoje eu vejo que ela tem uma ligação diferente, né? E ela tem uma ligação com a comunicação que é impressionante, assim, sabe? Ela desde pequena. Diferente de você com a sua mãe, ela fala assim, mãe, me explica aí. Nossa, qual é que é? Agora é legal, assim, a gente tava brincando aqui, falando com o Tite, quando chega domingo no Fantástico, você fala assim, acho que a próxima propaganda vai ser do cliente tal. Parece, aí é bom a propaganda. É que é o bloco que é dos patrocinadores, você já sabe o que vai entrar, né? Não, mas ela desde pequena, e eu sempre tive uma relação muito assim com os clientes, né? Quando é meu cliente, eu sou, né? Aquela coisa de usar os produtos, e recente a gente perdeu um cliente, enfim, dela, não acredito, por que eles fizeram isso? Eu vou deixar de comer tal produto, assim, eu falei, não, ela, vou sim, quem mandou? Agora eu não compro mais, ela é toda, né? Ela é pegada. Tem que estar muito perto desse período. Né? Esses dias, eu até comentei em um outro episódio aqui, né? Daqueles cortes que a gente vê em TikTok e tal, que eu nunca tinha parado para fazer essa conta doida. Eu falei assim, cara, a infância se resume a 614 sábados. O Marquinhos falou que... porque até chegar na adolescência. Cara, que é a hora que os filhos começam a desgarrar. Eu sou divorciado também, eu tenho 2 filhos. Muito rápido. Não fala isso, que eu vou Quando ficar... você mora com filho, vai chegar uma hora... E tem um livro que foi até citado pelo tio Flávio. Tio Flávio, que é Geração Quarto, sei lá como chama o livro. Que, hoje já é assim, é celular, quarto, né, e tal. E vai chegar uma hora que, assim, tem esse momento que você tinha... Esse momento que você tinha com a família, de todo mundo sentar, de falar... Cara, se a gente não puxar, não rola. Minha mãe, somos em 3, eu sou temporão. Tem minha irmã, que é 20 anos mais velha que eu, e meu irmão, 24 anos mais velho. E uma vez a gente, vamos com a mamãe no dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu olhei na igreja, só tinha velho. Aí eu cheguei pro meu irmão e falei, Júlio, não tem uma porra de um jovem aqui dentro, mano. Sabe? Mudou. É uma geração que não tem mais esse lance da família, da missa, do almoço. Você tem que sempre... E eu, fazendo um merchan pros coleguinhas, né? Porque tem que fazer, não, mas nem da agência, não, mas assim, acho que essa campanha aí do Boticário, acho que tá todo mundo falando disso. Mas eu fiz questão de assistir com ela. Eu pus ela para assistir e falei assim, o que você achou disso? Aí ela mãe, não sei o que, ela é impactante. Eu falei assim, pois é o que a gente está vivendo agora. A gente vai começar a viver.
porque ela tá entrando na adolescência. Então, aquela questão da tormenta, né, que é o que eles Sim. conseguiram muito bem né, demonstrar, de ir pro quarto e aquela coisa toda. Então, assim, eu falei, ó, então a gente vai ter que sempre abrir um diálogo aqui. Então, não é só bater a porta dela falou, mas às vezes eu falo e você não quer ouvir. Eu falei, tem coisa que... Também, olha, também é difícil ouvir. Lógico. Mas vamos criar um canal aqui, porque é eu tenho um papo difícil. super aberto com a Gigi, mas esse final de semana difícil. eu falei, ó, eu acho que você tem que ter a sua privacidade, mas eu acho que a gente também precisa conversar. Exato. Claro. Porque, Você assim, entendeu? é criança ainda. Porque aí eu falo, olha o perigo que tá aí. Olha o que né? Você tá na rua sozinha. Hoje... Sim. Não, e outra coisa, Vivi, virtual, eu rede tenho muito presente na minha vida essa... O Marquinhos, pra mim, é uma referência. O ano passado eu peguei a minha filha. Eu tenho 2 filhos, a Gigi de 11 e o Lucas de 8. Eu peguei a Gigi, eu fiz uma viagem pra gringa de 28 dias, só eu e ela. Sensacional. Foi a viagem da vida, assim. Gente, Nossa. é fundamental. E esse cara é uma referência, porque às vezes eu sento do lado dele, às vezes comendo um x-salada, eu falo assim, ó, que fase que estão seus filhos? Aí ele fala assim, eu tô quase saindo na mão com o Vitor. Aí a Mari tá não sei o quê, a Meline não sei o quê e tal, e o Leozinho, tal. E aí, quando ele falou uma vez pra mim, ele falou, cara, meus filhos tinham X idade, eu aluguei uma casa de frente pra praia e ninguém quis ir, porque uma tinha festa da amiga no final de semana, o outro tinha campeonato de FIFA com a galera do prédio. Aí eu falei, caralho, quantos anos tinha? 14, 13. Aí eu falei, não, a minha viagem com a GG tem que ser agora. Pra porque ela você ter sai de essa entrega de falar assim, sabe? Você sai de um período onde você chama pra ir no cartório, ele vai. Aí você passa a chamá-lo pra ir pro rolê mais legal que você imagina que vai ser o mais divertido, e ele não topa. Né? E eu vou dizer uma coisa, sabe? Do alto da sabedoria do camarada que tem 4, e os meus já estão bem grandes, né? Os maiores, né? Tá com 21, 20, 13 e 3. Né? A fase posterior à adolescência é muito boa. Eu vivo hoje a fase deles trabalhando agora. Tá? Mas você falou sobre o comercial do Boticário. Eu até tava comentando lá com o pessoal da Dalmap, do próprio Boticário, quando a gente esteve em Curitiba e tal. Eu falei assim, gente, é tão fofinho o bebê, né? A criança, né? E a publicidade sempre explorou muito isso. Só que eu vou te falar uma coisa. O teste de fogo é na adolescência. Cara, Claro que é. até porque nas nossas vidas, é o que eu falo com os meus amigos, né? Que tem filhos entrando na adolescência, e falo assim, cara, vou te perguntar, o que a vida te apresentou dos 12 aos 22? Não, tudo. Aquela que... O que a vida te apresentou dos 12 aos 22? É isso. Então, mas ela vai passar por isso. Mas antigamente, pelo menos com meus pais, a gente não tinha conversa. Não tinha essa abertura. Não tinha poder conversar e falar. Eu tive a sorte de ter meus irmãos fica como se fossem quieta, meus não pais tinha. mais velhos. Porque meus irmãos tinham idade pra ser meus pais. Então. Então eu chegava assim, ô Julião, o que é cocaína? Senta aí que eu vou te falar. Ó, acontece isso, isso e isso. Só que eu sou a mais nova de todos dos meus primos. Eu tenho uma prima que ela já é avó. Assim, uma não, tem mais de uma. Mas assim, eu tenho a filha dela é da minha idade. Então é uma distância muito grande. Eu sou a mais nova, a caçula de tudo. Então tinha gente muito mais velha na família. Então, tipo... Você não trocava ideia com gente da sua geração, Não, era né? tipo, fica aí. Não tinha essa conversa, não tinha. E eu tento, né? Ela faz terapia, minha filha já, né, há 3 anos, tal. Pra, assim, de ter uma... E tem dia que dá vontade de desgarrar. Mas é padrão. Ontem eu tive arranca-rabo com a Giovana na minha casa. Isso, de querer Eu falei assim, ó, aquele porta. paizão legal que você tem, que é divertido, que zoa, que bota funk pra ouvir no carro e tal. Eu falei, ó, perdeu, mano. Agora você é o pai aí normal, padrão. Você entendeu? Que eu vou ficar te enchendo o saco pra tudo. E ela tava um mês sem celular, sem YouTube, sem, né? E vai acabar agora de aprender. Ela tá contando os dias. Eu falei assim, eu prometi, eu vou cumprir. Você vai ficar sem. E é difícil. E é por quê? Por isso. Você entendeu? Dela, não, agora eu já aprendi, eu já sei. Eu falei, então sim, é isso. Mas tem difícil. que ter, mas tem que ter. Tem porque tem que trazer, tem que trazer. Não, Só que você fica trabalhando o tempo todo, e aí não sei o que, quando você tá em casa, fala, ó, agora você não pode porque eu tô em reunião. E essa coisa do home office foi muito complexa no começo. Ela tinha 7, né? Então, antes até 6 anos. Então, você tá em casa, mas você tá trabalhando, você não tá disponível para ela. Não, Giovana, eu fiquei bastante também esse período da pandemia com as minhas mulheres. A gente tá super bem e tal. E, puta, eu ficava procurando coisa pra entretê-los, assim. Até que eu comecei a gravar vídeo de culinária e minha filha cozinhando.
Não, e essa fase para eles foi muito difícil, porque, gente, cada um de nós aqui, a gente pegar 1 ano, 2 anos, foram um ou 2 anos meio que riscados da nossa história, né? Ficando o mundo parado. O mundo parou pra mim, eu com 39, com 40, 41. Cara, parou o ano com 8 anos, com 12 anos, com 5 anos. Era cada um no computador com fone, cada um tendo a sua aula, trabalhando. Uma loucura. Muito bom, hein? Não falei que o papo era bom? Cara? Acabou? Não, já tá. Agora a gente já partiu pro futuro. Já caminhando aqui agora, a gente, teve a oportunidade de falar aqui com vocês sobre toda a trajetória, desde a origem até os dias de hoje, né? E esse é o momento onde a gente termina falando agora um pouquinho sobre futuro. Pessoal, né? Não vou falar sobre o futuro. Na ansiedade, fico ansiosa. E Vivi, sabe, com essa... É muito legal parar e contar, você vê a história sendo contada aí com tranquilidade sobre... Se a gente estivesse contando a história de qualquer outra indústria, se estivesse contando a história do futebol, cara, a gente estaria de frente para alguém que jogou com os melhores atletas, que jogou nos melhores clubes, né? E essa é a trajetória de vocês duas, né? Puxa, se fôssemos elencar os principais publicitários da história, muitos estiveram ali lado a lado com vocês, e se não contaram para vocês são 2 dessas. Verdade. Né? Belíssimas carreiras. Que quando a gente receber aqui muitas outras pessoas que a gente ainda quer receber, vocês serão citadas, né? Como as pessoas que foram referências para elas, né? E agora chega aquele momento que a gente pergunta para vocês o que vem, para onde você está mirando, né? Qual que é o aprendizado disso e qual que é o seu olhar de futuro? Eu acho que, pelo menos a nossa geração aqui, a gente ganhou um tempinho a mais, né? Porque eu lembro, uns 10 anos atrás, que naquele dia do mídia, sempre tinha aquela capa do Meio Mensagem e tal. Eu lembro que quem estava ali era o máximo com 49 anos. Era aquela coisa, era assim, acabou. Com 50 você já não é mais ninguém no mercado. E eu acho que isso ganhou um pouco de... respiro, porque os 50 hoje é os 40... E não é só clichê, não. Acho que pela inteligência emocional, a gente consegue... A gente tá mais jovem também, eu acho que muita coisa... E eu sabendo que eu tô... A gente tá mais bonito, sabia? Eu acho que eu tô. A gente tá muito mais bonito. Lógico, não, e é uma geração importante para ensinar as outras gerações. A gente consegue que são transitar. Mais ansiosas. Tá? E a gente consegue transitar bem ainda, né? Assim, tem galera que trabalha comigo da minha equipe que podia ser meu filho tranquilamente, né? Que tem de 20 e poucos anos e tal, né? Hoje, assim, a minha sobrinha já tá em agência, tem 22 anos, né? Então, assim, é uma loucura. Hoje ela é publicitária, né? Minha sobrinha. E eu olho pra frente e falo assim, tá, e aí? Eu tenho, nesse momento, pensado um pouco sobre isso. E eu tenho conversado até internamente na agência sobre isso, tem um projeto que tem que ser global, né? Que me inscreveram, enfim, eu tenho que ser AC, tendo um processo aí, é uma coisa que ainda não está nada certo, mas é de mulheres para o global, né? Então, assim, mulheres de liderança, e que isso possa também sair do país, ir para outros lugares. Inspirar outras pessoas. E assim, e a gente aqui como mulher, até a gente falou assim, a gente não pode esquecer de falar sobre isso nunca, porque é difícil, né? Então, a gente conseguir estar numa posição de liderança, inspirar outros, porque para você, na hora que para cortar e para substituir, geralmente vem um homem. Uhum. Então, essa questão de uma vai puxar a outra, parece meio clichê, meio não sei o que lá, às vezes é só para fazer marketing e tal, mas ou cota, né, que também tem disso, que a gente acaba sendo, tem que ter uma mulher ali, então bota lá, então tem que estar na reunião. E eu acho que que eu olho para o futuro é que seja uma coisa mais não só cota, né? Que a mulher tenha essa missão. Eu acho que a gente tem esse papel como mulher de trazer outras de fato, mas que eu possa fazer isso, quem sabe, ainda por uns anos, que eu acho que ainda tenho alguns anos para trabalhar. Eu não me vejo... Eu gostaria, né? Só se eu ganhasse na Mega Sena, mas o dia que eu fui lá, ganhei, olha só, aposta premiada. Eu quase morri, né? Eu falei, é hoje. Aí eu ganhei R$6, então eu já desperdicei a Nossa, eu nem sabia. R$6, eu desperdicei toda a minha sorte nesse momento. Não comeu nenhuma coxinha. Não, nem pagou, porque eu fiz online, tem que ser 30 aí, né, pra você fazer online, nem paguei o
o jogo, porque, né, poder me dedicar à marcenaria que eu amo, aquela coisa toda. Mas, enfim, eu acho que, assim, tem que trabalhar um tempo ainda. E quem sabe, assim, que eu gostaria muito que a minha filha tem cidadania portuguesa. Eu peguei agora a minha cidadania da Letônia. Acabou o tempo. Na verdade... É a bomba, vai explodir. Vai explodir. Não, mas o a gente tá bem negócio. de tempo, fica tranquilo. Eu vou, meus avós, né, da Letônia, então agora eu vou em julho para lá, porque saiu o meu passaporte e tal, então eu sou europeia também. Legal. E eu vou com a minha filha, minha mãe, enfim, minha irmã. E essa coisa de, se a minha filha talvez estudar na Europa, quem sabe, porque ela já, né, tem cidadania, então tem essa possibilidade de, quem sabe, de poder fazer alguma coisa diferente, ou de vivenciar um tempo lá, ou estar aqui, não sei, mas eu acho que eu tenho essa coisa de... Eu tenho uma coisa de estar junto com a equipe, sabe? De ensinar e de estar perto. A gente fez agora aqueles chama Cliff, não sei o quê, sou péssima para os nomes. Mas é aquele para você saber suas características, né? A gente está fazendo muito isso na agência, a gente está investindo muito em RH, de entender até as fortalezas mesmo, no que você é bom e o que a gente se complementa. A gente estava numa reunião de time, aí a gente colocou sim, falou, tá vendo como a gente é muito diferente, você é muito mais isso, então a gente complementa. Então, essa troca para mim, porque hoje, assim, na hora que você está numa cadeira assim, né, de VP e tal, o que menos você faz é trabalhar mesmo, assim, tipo, tecnicamente, né? Você vai ali acolher os outros e tal, mas é muito mais você puxar o time, de você olhar para frente, mais estratégia, e também de fazer acontecer, olhar para os clientes. Então, eu acho que eu tô indo para um momento que não é tão só mais trabalhar como mídia, mas tentar buscar umas outras coisas. E legado, deixar um legado também, né? Eu sempre fui o contrário, assim. Eu sempre achei que nunca vou deixar um legado, que nunca ninguém vai se inspirar em mim. Não, imagina. Eu sempre tinha essa... Você tem essa... Sarrafo é alto, né? Sempre era aquela coisa. Daí, uma vez eu recebi um feedback, não é chefe minha, falou assim, sabe qual é o seu problema? Você que quer entregar 180%. 180%. Só que daí, a maioria entrega 80%. Então, se você entregar 90%, já tá ótimo. Só que você quer entregar 180%. Sim. Só que daí você bota todo mundo doido ao redor, porque nada tá bom. E eu fui percebendo que realmente eu sempre fui muito crítica em tudo. Pra mim não existe essa coisa de, perfeita, maravilhosa. Pra mim aquilo... Quero morrer quando eu falo que é alguma coisa. Porque não é. Pra mim nunca existe nota 10. Não existe nada. Então eu sou... o pai da Karen não fez mais nada que sua obrigação. Obrigação. Então eu acho que assim, eu sou dessa escola aí, tipo, tá. E eu tô vivenciando isso com a minha filha. Ela falou, mãe, eu tirei mas eu tirei um B. Eu falei, mas por que você tirou o B? Ela falou, mas eu tirei 8 As. E você tá querendo... Ela falou assim, como se fosse uma péssima nota. Que não sei... Eu falei, mas por que você não tirou o A? Ela, tá vendo, mãe? Você só vai olhar, só vai criticar. Eu falei, realmente, eu acho que eu tô olhando só... E aí, quando a gente fez esse teste, e eram 5 principais, aí vai até 34. Eu fui olhar os últimos primeiro. Eu não fui olhar os primeiros. Então, eu tenho uma tendência sempre a olhar o que eu sou... Não sou boa, não sou tão boa. Porque eu não acredito muito no que eu sou. Então, assim, é um exercício, depois de profissional, que eu falo assim, eu acho que eu sou uma fraude. Eu acho que isso aí a gente... Eu acho que não, acho que não, entendeu? Mas é muito legal, né? Esses exercícios que rolam, assim, de autoconhecimento. E precisa, porque no final, assim, a gente é aquilo, né? Então, por mais... E o meu último é o pior que eu sou, é a harmonia. Eu falei, putz, ferrou, né? Eu não sei o quê. Mas o primeiro é, assim, de realização, de fazer. Porque essa questão, né? A Karen, a gente se... Por isso que a gente... A amiga, eu acho, a gente tem muito disso, de ter vivenciado, vocês viram que a gente falou tudo aqui, sempre marcos de mudança muito forte em agências. Não é aquela coisa que estava tudo tranquilo. Nunca foi. E aí, apareceu muito isso lá. Eu sou movida a crises, desafios. É isso que me faz... Navegando no caos. No caos. Se tá tudo muito tranquilo, eu deixo para amanhã o que eu poderia fazer hoje. Deixa para amanhã. Então, agora, não, é caos. Tem que resolver. Então, eu sou movida por isso. Eu geralmente não procrastino também, porque eu falo assim, putz, se amanhã aparecer um pepino, isso aqui vai virar outro pepino, porque aí eu já vou ter tempo para fazer. Mas eu gosto dos pepinos, porque eu vou... Não, eu sou muito de... Não, vamos aqui. Eu sou prático também. Tá, vamos fazer, mas eu não pego para fazer. Eu deixo para alguém fazer. Eu tenho a ideia, vou lá... Você consegue demandar, você consegue agora organizar. Você tem que fazer começo, meio e fim. Para mim, aquilo é a morte. Mas aí eu tenho a Silvia Visani, que é a minha dupla, assim, que eu amo de paixão. Silvia, também, vem pra cá. Que a gente se complementa muito, porque ela é aquela. Ela fica assim, não, porque é isso. Eu falei, Silvia,
Final, é sim ou não? Não, deixa eu te contar. Eu falei, eu não quero saber a história. Eu não quero. Eu falo, Sem o gato subiu eu no não telhado, quero. Só manda me fala boa. assim, ó. Tá, aí se eu quiser saber, e a minha equipe também fala, sim ou não? Daí eles, não. Veja bem, não, ele vai me dando uma angústia, vai dando, é sim ou não, não é, sabe, é teste da Capricho, de antigamente, só quem sabe, você já beijou, sim ou não, se Hoje, sim, você vai não pra parou, isso, hoje ou não isso parou. pra aquilo. Hoje não parou. Na minha cabeça é assim, eu preciso saber onde que é, se é sim, tá bom, puta, não acredito que é sim, mas assim, tá, me conta. Agora, não fica assim, eu fico ali imaginando, será que é assim ou será que é não? Será que é assim? Não, aquilo vai me angustiando. É uma tortura. Né? Eu sou muito mais prática, direta. Só que daí tem gente, nossa, você é grossa. Eu falo, mas eu sou grossa, eu sou prática, eu sou diferente. Daí agora eu tô sabendo, mas por que a pessoa acha que eu sou grossa? Então eu tô tentando entender o porquê disso. Então é um processo mesmo, é uma vida inteira, né? Pra você chegar na evolução desse processo, né? Com certeza. Muito bom. Cara, você teve esse tempo para pensar na sua resposta, né? Pensou? Então, mas pensei. É assim, o futuro, quando me gera, eu acho que gera para uma pessoa ansiosa muita inquietação. Então, eu tenho feito um exercício que é o seguinte, é até uma teoria do meu irmão que eu acho muito boa. Nunca quando você pensa no futuro, isso é o que eu acredito. Não necessariamente você vai pensar num futuro cheio de prosperidade. Os seus pensamentos vão te levando, às vezes, né, para o caos. Nossa, e se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então, eu acho que o grande exercício para mim, quando eu olho para o futuro, isso serve para todos os campos da vida, né? O profissional, o afetivo. Eu aprendi isso com o meu irmão. O meu irmão fala que ele é um viajante do tempo. Vai parecer uma viagem, mas é uma teoria que eu acho bacana. O que é o viajante no tempo? O viajante no tempo, você se projeta para o futuro para que você, no presente, realize as coisas que você acha importante. Então, assim, quando eu estiver lá na frente e olhar para trás, eu gostaria de ter realizado alguma coisa específica. Então, o que eu tento fazer hoje, né? Eu tento pensar menos no futuro de uma forma, assim, distante, hipotética, às vezes até um pouco inquietante, e tento olhar o que quando eu estiver lá na frente eu gostaria de ter feito agora. Então parece assim meio poético, mas é um exercício, isso em todas as frentes. Então assim, quando eu estiver lá na frente, né, quando eu tiver percorrido a minha trajetória profissional e eu olhar para o que acontece hoje, eu gostaria de ter formado pessoas bacanas, que admirem o que eu faço. Eu gostaria de ter sido respeitada pelos meus clientes, reconhecida. Então, para que isso aconteça, para que no futuro eu olhe para trás e tenha, né, esse legado. Você tem que realizar no presente. Eu tenho que realizar agora. Então, na verdade, não é um futuro distante. Você olha para frente. Para contar a história de hoje. Mas para você fazer as realizações isso. agora. Então, isso, sei lá, o André denominou como... Ele falou, eu sou um viajante no tempo. Não, sensacional. E ele faz isso muito com os meus pais, assim. Os meus pais, graças a Deus, são vivos até hoje. Então, ele vivencia situações com os meus pais, que ele fala assim, quando eu estiver lá na frente e olhar para trás, né? Eu vou ter a convicção de que eu vou ter realizado tudo que eu queria. Isso vale para mim para todos os aspectos, profissional, emocional, afetivo. É muito legal. Curti. Não, isso é muito bom. Nelo, isso vai de encontro com o que a gente estava falando lá no evento que a gente teve em BH, né? Que isso aqui seja tão legal ao ponto que em algum momento eu olho para o Lu e falo assim, Lu, bom mesmo era o tempo que toda segunda noite a gente recebia as pessoas para conversar. Não, como a gente lembra do pontilhão do amigo do Diário de São Paulo com a pasta. A gente trabalhava no Diário, no executivo, começo de carreira, aquela pasta pesada, cheia de jornal. Na época os PIs eram, né, que eram várias vias e tal. E um dia a gente olhou um pro outro, várias vezes a gente dando pontilhão vendendo à noite. Ticket lá. Não, vendendo ticket pra conseguir, enfim, complementar o salário e tal. E um dia a gente olhou e falou, pô, um dia a gente vai estar num topo de pirâmide e a gente vai lembrar desse dia, cara. E aí, muitas vezes a gente fala assim, pô, tem o pontilhão do Diário de São Paulo. Né? Quando você olha, você fala assim, puta, lá na frente eu quero olhar e falar, pô, trabalhamos pra caramba, fizemos amizades, construímos família.
Muito bom. Muito Pô, bom, que hein? sensacional. E aí, vocês gostaram? Muito. Gostamos. Pô, vocês estão bem à vontade. A gente vai Tá vendo? voltar agora, mesmo vocês não querendo. Boa, A só- gente só vai falar voltar isso pro aqui. 53. vai Ué, ser um gente, mas o que é isso? Caverna do Dragão voltaram? Os 53, essas duas de novo? Não, peraí, a gente já conhece essa história. 54. Mas, gente, dia da marmota vai ser assim. Dia da marmota. Gente, vocês curtiram? Tem mais 51 episódios aqui no canal do Amigos do Mercado. Foi um prazer enorme. Cada história top. Mais uma vez fiquei emocionado com a história de vocês. Abriram também da vida pessoal, foi muito legal. Curtiu, Marcão? Muito, Lu, muito. Como você bem colocou, né? A gente poder ter a confiança dos nossos convidados de abrirem não só suas vidas profissionais, mas suas vidas pessoais, para que a gente bata esse papo aberto junto contigo aí. Eu espero que vocês tenham gostado também. Convidamos vocês a assistirem todos. E a gente sempre encerra como, Lu? O nosso brinde. Nosso brinde, um brinde. Viva a vida! Ai, vai te- Viva sucesso e saúde sempre! Muito bom, Que assim hein? seja. Muito bom. Eu espero vocês aqui na próxima Obrigada. semana. Façam seus comentários aí, né? Quem que a gente deve receber aqui. Vivi, você falou da Silvia Visani. Silvia Sim. Visani é uma pessoa que tem que vir aqui. Não, a Tem, Silvia Vizeni, sem inclusive, dúvida. participou da live do Amigos do Mercado. Participou quando da teve live. Ela participou de Precisa um vir. podcast muito rápido comigo no Digitalks no ano passado. Olha que legal. Né? Silvia é uma Querida, querida. querida, parceirona, querida. Queridaça. Vizinha de casa, perto, a gente mora perto e de trabalho. É uma A Silvia precisa vir aqui também. amigona. Muito bom. Com isso, fechamos, Gente, hein? Luan, um beijo, Beijo. hein? Até mais. Gente, valeu, Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. gente.